Seja muito bem-vindo ao Divergente Podcast. Estamos aqui no nosso terceiro episódio. Eu sou Jorge Aliani. Eu sou Daniela Macron. E nós estamos com uma convidada muito especial hoje, Vanessa Ziotti, Olá. advogada, ativista dos direitos dos neurodivergentes, é isso? Sim. E mãe de autista, pacote completo, né? Isso. É o premium. É. E aí, eu queria começar, Vanessa, perguntando para você assim, no teu caso, como é que você descobriu, o que te levou a pensar sobre... Eu vou pedir licença para contar nossa história desde o começo, porque a nossa Isso. história, ela é uma história bem tragicômica, né? Porque minha maternidade nunca foi uma maternidade típica. Não existiu esse momento na minha maternidade em que fosse como as outras. Eu acho que foi só até o meu primeiro ultrassom, né? Porque a gente estava casado há um ano e eu tinha ido ao médico, o médico disse, olha, como você toma anticoncepcional por muitos anos, você tá com os ovários atrofiados, então não se preocupe, você não vai engravidar agora, mas eu não vou te dar remédio nem nada, porque você é muito jovem, você tem 27 anos, então deixa seu corpo se livrar disso e fique tranquila. E eu fiquei tranquila, isso foi em junho, em outubro eu tava grávida. E aí, ele falou, olha, Vanessa, o seu beta deu muito alto. Então, a gente tem duas opções aqui. Ou você tá carregando mais de um bebê, ou você tá com uma gravidez molar. Ele falou, como você é ansiosa e tensa, a gente vai fazer ultrassom com 10 semanas, que aí com certeza vai ter coração, você vai ouvir, vai ficar tudo bem. Eu falei, então tá ótimo, pode ser. Aí eu fui toda faceira com 10 semanas fazer ultrassom. E aí a médica, eu nunca tinha visto ultrassom de grávida, né? Eu não sabia que tinha uma televisão na sua frente. Então, eu tava olhando ali a televisão, aí tinham 3 bolas, assim. E aí eu fiquei... Tava rolando uma festa. Eu falei, nossa, será que quando é ultrassom de grávida, a gente consegue ver, assim, tão grande, né? O útero, um ovário, o outro ovário, completamente... Eu não sei se eu tava querendo me enganar ou se foi ingenuidade mesmo. E aí a médica falou assim... Você fez inseminação artificial? Eu falei, não fiz. Aí meu marido falou, não, a gente só teve um mês com muito feriado, brincou, né? Ela falou assim, você tem 3 sacos gestacionais aqui. Aí eu falei, o quê? Ela falou, tem 3 sacos gestacionais aqui. Aí eu desmaiei. Imagina. E meu marido achou incrível, deu muita risada, falou, que legal. E eu, apagada, ela precisou A Vanessa, olha, esse ultrassom aqui, eu preciso que você fique acordada, não posso fazer com você assim, você consegue continuar? Eu falei, eu só conseguia pensar, como que eu vou pagar o convênio? Como que eu vou pagar a escola? Que são coisas que eu penso até hoje, quase 6 anos depois. E aí, a partir daí, minha gravidez, minha maternidade já foi diferente, né? Então, os ultrassons, eles eram quinzenais, o acompanhamento era muito mais de perto. Apesar de eu não ter tido absolutamente nenhuma intercorrência na minha gestação, eu não tive um sangramento, eu não tive placenta prévia, eu trabalhei até o dia deles nascerem, eu desliguei o computador do trabalho, senti uma coisa estranha e era hora de nascer. Inclusive, hoje eu sei que por conta do transtorno de processamento sensorial, o meu corpo estava me dando vários sinais de que estava na hora e eu absolutamente não percebi. Minhas costas ardiam, eu sentia dor no pé da barriga, mas como era uma dor que pra mim se parecia muito com a cólica menstrual, eu fui levando a vida. E aí, nesse dia, eu percebi que eu realmente era resistente à dor, porque meu corpo me deu muitos sinais de que eu tava entrando em... E você tolerando, de boa? Eu trabalhei até 7 da noite, eu trabalhava no Itaim Bibi, eu desliguei o computador... Aí eu falei, vou fazer xixi. Imensa. Minha barriga ficou com quase 1,60 m de diâmetro. Eles eram grandes. Aí eu fui fazer xixi e saiu um pouco de sangue. Eu falei, nossa, será, né? Nunca saiu sangue. Aí mandei foto pro meu médico. Ele falou, corre. Eu tava de 30 semanas. 30 semanas. Eles tinham... Eles são trivitelinos, né? Cada um com a sua bolsa e com a sua placenta. E aí a gente chegou no hospital e já não deu mais tempo. Eu cheguei no hospital 7h40, quando foi 10h40 o primeiro nasceu. Não deu, foi muito, muito rápido.
E outra coisa interessante, né? Assim que eles nasceram, eles eram muito prematuros, apesar de grandes, né? Eles pesavam 2 quilos cada um, mais ou menos. Nossa, O Lucas já que era tava- menorzinho. Já tava grandinho. Eles foram direto pra incubadora, Sim. pra UTI neonatal, e eu não pude vê-los, né? Nem pegar, nem nada. E eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, graças a Deus eu vou poder dormir, porque eu não tinha mais posição pra dormir. Eu dormia sentada no banco do carro. Era o único jeito que eu me É porque é um peso absurdo. Né? ajeitava ali, porque eu conseguia respirar. E eu achei estranho que aquele amor avassalador, aquela... Nossa, é o grande amor da minha vida nasceu. Não veio. Eu falei, gente, será que... Você estava exausta. Eu falei, será que não é isso aqui, né? Porque o que você vê na internet, ai, o grande amor da minha vida nasceu, eu nunca fui tão feliz. E, tipo, a última palavra que me vinha na mente naquele momento era felicidade. Entendi. O que você sentiu? No Exaustão. momento em que eles saíram, Alívio. alívio. Uhum. Porque aí eu sentia que eu não ia explodir a qualquer momento, né? Uhum. E aí eu apaguei. Cansaço. Completamente. Apaguei. E no dia seguinte eu acordei completamente maluca de hormônio. E Provavelmente, reversão. drogada Uhum. de anestesia. Própria anestesia, né? E eu me lembro do Gustavo tá dormindo no sofá. E aí eu não podia levantar da cama. Porque a minha cesárea foi gigante e eu perdi muito sangue. E aí eu levantei. Pra você ver, o transtorno de processamento sensorial, ele é muito real. Eu levantei da cama e comecei, Gustavo, cadê as crianças? Aí ele falou, como assim, cadê as crianças, Vanessa? Eu conversei com você ontem, foi pra UTI. Eu falei, não, vamos lá agora. E saí andando. Tá. Aí a enfermeira me pegou, porque eu estava na UTI. Então era tudo aberto. Aberto não, era com vidro. E aí a enfermeira me pegou e falou, onde você vai? Eu falei, eu vou atrás dos meus filhos. Como assim, onde eu vou? Eu quero saber dos meus filhos. Aí ela, calma, não sei o quê. Vou pegar uma cadeira de rodas. Eu falei, eu não preciso de cadeira de roda, eu vou sozinha. Não tinha 12 horas que eu tava operada. Eu não podia sair andando. Eu fui sair andando. Foi cesárea. Foi cesárea. Eu saí andando. Eu Caramba, cesárea de 3 e você sai andando? Saí andando. Nossa. Eu não tenho... Eu não tenho percepção da dor. Uhum. Eu só tenho quando o negócio tá realmente... Sim. Punk. Uhum. E aí começou. Foram 90 dias de UTI. Eles saíram aos poucos, né? Mas o Lucas, o terceiro, ele nasceu com uma condição genética que chama associação Vacter. É uma série de defeitos congênitos aleatórios. Então, ele nasceu com atresia de esôfago. O esôfago dele vinha até aqui. E tinha uma fístula na traqueia. Então, qualquer coisa que ele engolisse, iria pro pulmão. Isso. Foi submetido a uma cirurgia com 2 ou 3 dias de vida. E aí, como essa condição é muito rara, vir sozinha, assim, simplesmente nasce com atresia, a geneticista falou assim pra mim, a gente vai ter que fazer um cariótipo nele, porque essa condição, ela é de uma síndrome que chama síndrome de Edwards, e é de incompatibilidade com a vida. Nossa. Então, são coisas que eu venho... coisas que a gente passou na UTI, que são... A minha maternidade, ela já foi diferente desde o começo. Eu não sei o que é ser mãe de uma criança só. Eu não sei o que é ser mãe de uma criança que nasce e mama. Eu não sei o que é ser mãe de uma criança que nasce e vai pra casa. Uhum. Eu não sei o que é isso. Eu só conheço a loucura da minha própria maternidade. Então, desde antes do diagnóstico, já não era normal. Já não era igual. Já era típico. Até então você não tinha diagnóstico nenhum. Não. E aí... Diagnóstico deles, acho. Deles. Não, mas o O teu também meu não. também não. Aham. O meu também não. Eu sempre fui tratada a vida toda como depressiva, ansiosa, bulímica e porque eu tenho transtorno alimentar. Mas, ponto. Então era na base de fluoxetina, eventualmente uma bupropiona para dar uma levantada, e terapia. Meu tratamento sempre foi esse. A primeira vez que eu fiz terapia, eu tinha 4 anos. Entendi. E na terapia ninguém nunca... Eu falava, né? Eu comecei a falar com 6 meses.
Que é normalmente o que acontece é o oposto disso, né? Tem um atraso de fala. Né? Às vezes acontece assincronismo que a gente fala. Algumas coisas chegam antes. Principalmente pra mulher. O diagnóstico, o critério é completamente diferente. Então, eu comecei a falar com 6 meses, mas eu não andava. Eu só engatinhava. Eu demorei mais pra andar. Eu não tive aquela fase que o bebê fala errado, sabe? E além de eu não falar errado, eu corrigia as pessoas. Então, minha mãe ficava muito envergonhada, porque eu tava com crianças de 2 anos, e alguma criança falava, sei lá, amarelo, e eu falava amarelo. E minha mãe falava, não faça isso, né? Eu xingava as pessoas, porque elas vinham, tipo, ai, que bonitinha. Ai, eu falava, sai daqui, seu palhaço. E minha mãe falava, Vanessa, não. Teve uma época que ela parou de sair comigo. E os meus primeiros... tinha seletividade alimentar e os primeiros sinais vieram com 1 ano de idade. Eu simplesmente parei de comer. E não se chegava a conclusão nenhuma e me diagnosticaram com anorexia, com 1 ano de idade. E, na verdade, era só seletividade alimentar mesmo. Era só achar a comida certa. Era só achar a comida... Hoje, mas isso tornou um transtorno alimentar, né? Veio a compulsão, veio a bulimia nervosa, etc. Mas a vida toda eu fui tratada como ansiosa, depressiva e inadequada. Acho que inadequada é a palavra mais correta. A primeira vez que eu fui pra terapia eu tinha 4 anos, porque foi quando a minha irmã... eu tenho uma irmã que nasceu morta. E era uma irmã que eu estava esperando muito. Então... tinha quarto, sabe? Eu já tinha idade pra entender, tanto que eu me lembro perfeitamente do dia que ela nasceu morta, eu lembro da situação toda. E aí, quando a minha mãe chegou em casa, do hospital, eu falei assim pra ela, mãe, por que você matou minha irmã? Ela falou, eu não matei sua irmã. Imagina, pra uma mãe que acabou de perder um filho, ainda ter que ficar aguentando a pentelha, falando tem que explicar, né? groselha. Voltar pra casa sem o bebê. Isso. E aí, eu falei pra ela, então, melhor você não me dar banho mais. Não sei o que você pode... Eu tinha 4 anos. Eu não sei o que você pode fazer. Foi a primeira vez que eu fui pra terapia. E de lá pra cá, só pra trás, né? Mas fez terapia desde então, foi vida, pulando. A vida inteira. Fazia um tempo, parava. Fazia um tempo, Uhum. parava, fazia um tempo, parava. Eu sempre fui diferente e inadequada. Isso é um fato. E eu sempre fiz muito esforço para parecer com as meninas do grupo. Então, eu sempre alisei o cabelo e pintei de loiro, porque era o padrão das meninas da escola que eu estudava. Então, tinha que usar um determinado tipo de roupa, tinha que usar um determinado tipo de maquiagem, tinha que usar um determinado tipo de trejeito, gostar de um determinado tipo de música. E quando eu entrei na faculdade, foi a primeira vez que eu me senti um pouco liberta disso. De poder ser quem você é, de escolher. De escolher as pessoas com quem eu queria andar e de falar de assuntos que eu não queria falar com as outras. Tanto que eu não consegui manter amizade com as minhas colegas de escola. Pra mim, elas são pessoas estranhas. Porque eu não consigo nem imaginar como que eu fazia pra viver aquilo. E na faculdade eu comecei a me libertar um pouco disso e me relacionar com pessoas mais parecidas comigo. Mas a minha vida toda, eu sempre percebo que isso é um padrão na minha vida. Eu guardo poucos amigos de longa data. Poucos. E é difícil, né? Dá pra contar nos dedos. Top 5 só. Dá pra contar nos dedos. Inclusive na faculdade. Tenho muitos conhecidos, mas conforme eu ia ficando mais velha, tendo um pouco mais de entendimento sobre mim mesma, ficava muito difícil conviver com as pessoas. E fica um questionamento maluco, né? Porque você fala assim, eu não sei, eu pensava isso também. Por que eu sou assim? O que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Era isso, eu falava assim, gente, como que eu não consigo estar perto dessa pessoa mais? E é uma chave que vira na minha cabeça. Não tem uma explicação assim, foi uma discussão de 50 anos. Não, simplesmente Chega. a chave faz assim, ó. Chega. E acaba. E eu sigo.
pode parecer frio falar dessa forma, Não, né? E nem dói. Não dói. Não dói. Aquela pessoa, naquele momento, eu sinto que eu aguento muita coisa. Uhum. Mas não percebo que estou aguentando. E de repente, parece assim, Chega. daqui nós não vamos É. mais. Daqui não passamos Eu não mais. sei, agora emendando nisso, né? Não sei se você sente isso também, mas eu perdi algumas pessoas, né? A gente vai ficando velho, a filha vai andando. Sim. E morreu. Assim, um que me afetou, mas demorou um pouco para cair a ficha ainda para eu sentir, foi meu pai. Eu ainda resolvi tudo, mas acho que foi choque, né? Alguém tem que resolver tudo. Mas perdi amigos, pessoas próximas, familiares. E fulano Perdeu morreu. ou selecionou? Porque eu acho que a maturidade no autismo, Não, ela vem um pouco não, mais não, tarde, perder mas de- ela vem. Perder de morrer, eu Ah, acho. tá. Eu ia falar. Tá. Morreu. Tá, olha Aí, aí. não sei o que, seu avô morreu. Morreu. Tá bom. Tá. E era assim, sabe? Não é que eu não gostava. A única pessoa que eu chorei num velório foi minha avó, a mãe da minha mãe. Mas porque ela me criou. A minha avó também. Eu tinha um negócio com a minha avó que eu sinto a dor que eu senti no dia até hoje. Uhum. Mas, por exemplo, o meu pai. Eu não converso com meu pai tem pra mais de anos. Tranquilamente. O relacionamento dos meus pais não foi dos melhores, mas eles ficaram casados 20 e poucos anos. Mas minha mãe sempre foi mãe solo, casada, né? Ele não interagia com a gente, enfim. E ele não conhece os meus filhos. Eu tentei levar os meninos pra conhecê-lo no Natal. Mas é quando eu cheguei, eu sou do interior de São Paulo, né? Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, que é de onde eu sou, ele tinha sofrido um AVC e não tinha avisado ninguém. Meus pais são separados há 10 anos. Minha mãe mora conosco aqui. E aí, quando a gente chegou lá, ele tinha sofrido um AVC e não tinha falado pra ninguém. E aí, na hora que os meus primos, que as minhas tias viram, acho que elas estavam esperando que eu falasse: Meu Deus, pai! Oh, o que aconteceu com você? E eu... Ok. Não tem. Tá bom, Uhum. você sofreu um AVC, eu também sofri um monte de coisa na minha vida. Uhum. As pessoas sofrem. E aí eu não sei se eles estavam esperando que eu falasse: vou trazer você pra morar comigo. Mas isso sequer passa pela minha cabeça. Não dá pra conectar. Não. A conexão Porque- é inexistente. Só porque é pai, só porque é vó, só porque é tio. Então, assim, é muito tranquilo isso na minha cabeça. Ok, nós não criamos vínculos. Tudo bem. Eu não tenho essa culpa cristã que se carrega de... você deve muito a fulano, você deve muito a cicrano. Porque, sabe, se eu devo dinheiro, certamente devo para muitos bancos. Mas, dever, sabe, isso não entra na minha cabeça. É como eu disse, é uma chave. A chave simplesmente vira. E a pessoa, ela não faz mais sentido pra mim. E não é que pegou raiva. Não, a mas- pessoa, ela não faz mais sentido. Depois, analisando, eu percebo que as coisas foram se somando, mas eu não tive habilidade pra perceber e parar pra conversar, por exemplo. Então, como que eu reajo? Eu simplesmente toco a vida sem a pessoa. Eu acho que é um momento que você chega naquela conclusão, assim, você olha, faz uma continha e fala, não vai rolar. Então é melhor parar. Isso. Eu tava comentando disso no outro bate-papo, assim, eu começava a namorar, aí de repente a pessoa começava a tomar uma, duas, três atitudes que às vezes não era nem comigo. E eu olhava e falava assim, putz, eu já fazia uma projeção, isso aqui vai criar corpo, daqui 2, 3 anos vai me deixar com raiva, vai dar briga, não vai rolar. Mesmo eu gostando, é melhor não continuar. E a pessoa olhava e falava, mas como assim acabou? Acabou porque não vai ser bom. Eu já vou parar aqui. E aí você elimina sofrimento para você, para a pessoa. Só que as pessoas não entendem isso. Né? Pô, mas até ontem você gostava de mim? Mas tá tudo bem. É melhor parar por aqui. Né? E esse distanciamento que você fala de família e tudo mais, eu comentei também. Eu tenho um porém. Vamos ver se bate isso. Eu tô achando interessante porque eu escuto ela falar, eu tô me ouvindo. Né? Eu não sou o cara que fica grudado na minha família. Mas eu gosto de saber que eles estão lá.
É. Entendeu? Tipo assim, eu viajo, eu não vejo a hora de voltar, mas eu não quero voltar para abraçar todo mundo. Eu quero voltar para o lugar onde eu sei que minha mãe mora aqui, minha irmã mora aqui, meu irmão mora ali e Isso. minha esposa tá em casa. Eu quero voltar pro lugar onde é a minha cama, os meus filhos, meu marido, minha mãe e os meus cachorros. Uhum. O cheiro de casa. É. Cheiro de conforto. Pra rotina. Exato. É isso aí. Das 9 da noite, tá todo mundo dormindo, eu tô deitada com meu marido, a gente tá assistindo qualquer coisa na televisão. Na sexta-feira tem a pizza. Tanto que quando a gente precisa viajar a trabalho, é um transtorno pra mim viajar a trabalho. É um Sai do padrão. transtorno. Eu ia te perguntar isso. Eu fico enjoada, porque eu enjoo de andar de avião, e andar de carro e de ônibus. Eu fico extremamente enjoada. Eu fico confusa. Então, eu entro naquele modo trabalho, né? Aí eu fico igual um robozinho trabalhando. E quando o dia acaba, parece que um trator me atropelou. E aí eu preciso tirar o sapato, eu preciso desabotoar o sutiã, sabe? Ficar Uhum. livre assim. Espaço. E aí, muitas pessoas falam, ai, mas agora aproveita que você tá dormindo fora, sai com as suas amigas, vai dar um passeio. A única coisa que eu consigo pensar é voltar pro hotel, tomar um banho e dormir. E naquele momento que eu poderia dormir bem, que eu, tipo, ai, não vai ter criança, você pode acordar a hora que você quiser, eu acordo de hora em hora, de madrugada. Mudança de rotina. Eu acordo assustada, é. eu acordo nervosa. E aí, eu chegar em casa, passa. E eu durmo. É exatamente assim. E eu preciso pegar sempre o mesmo avião, no mesmo horário. Quando eu tô indo para o mesmo lugar. Eu fico muito nervosa se eu não consigo pegar aquele avião daquele horário. A mesma companhia? A mesma companhia. Tá. E sento preferencialmente no mesmo lugar. Então, quando abre o check-in das 48 horas, eu saio correndo para escolher O assento. o assento. Uhum. E precisa ser na janela. Porque eu preciso me encostar em alguma coisa. E eu não suporto não viajar com a minha bagagem. E não estar controlando onde está a bagagem. Uhum. Uhum. Então, Vendo, né? Vendo Eu vou com a ela. mochila enroscada no pé. Exato. Eu enrosco minha mochila no pé. Porque eu preciso saber que ela tá ali. Então, Não despacha a bagagem. não. Aí, quando o avião tá muito cheio, Uhum. eu sofria muito. Porque tinha que despachar. Até vir o meu laudo e eu poder usar a fila preferencial. E aí fez muito sentido na minha vida a fila preferencial. Porque eu simplesmente entro com a minha bagagem, sento e fico quietinha. Perfeito. E aí eu... Tem aporte familiar pra poder viajar? Tem uma mãe pra ficar com os Eu trigêmeos? tenho uma rede de apoio. Tem uma babá. Que é a minha mãe Aham. e a escola. Que bom. Essa é a nossa rede de apoio. Quando eu vou viajar, a rotina deles é bem estruturada. Porque de manhã é escola, de tarde terapia. Eles chegam bem cansadinhos em casa, aí já é aquele esquema. Banho, um leite, porque precisa do leitinho pra dormir, e cama. Eu procuro sempre viajar 2 ou 3 dias e durante a semana, porque durante a semana eles não ficam em casa. Eles têm bastante atividade fora. E aí, no fim de semana, eu tô em casa cuidando deles, mas a gente sempre se organiza e tem a escola que dá o suporte, o meu marido não é suporte, pai, né? Uhum. E a minha mãe. Mas não é fácil. Imagina. Não é assim, vou viajar, adeus, todos, vou pegar um avião. Precisa de muito suporte. Programação, né? Isso. E aí, em algum momento, você teve o seu diagnóstico. Minha epifania. Como que foi epifania, isso? Né? Muito louco. Como que foi isso? O primeiro diagnosticado em casa foi o Bernardo. Porque ele é o que tinha Começou sinais... pelos seus filhos. Ele tinha sinais muito clássicos. Ele andava na ponta do pé. Ele não suportava ambiente cheio. Ele não olhava nos olhos. Ele não usava brinquedo nenhum. Então, assim, quem nos chamou a atenção imediatamente foi o Bernardo. E eu me lembro que a gota d'água... Eu levava pro pediatra isso, eu falava, doutor, veja bem, eu dou o comando, eles não cumprem. Parece que não houve. Parece né? que não houve. Aí fui fazer um BER, achei que tinha uma questão auditiva. Não era. A história do BER é engraçada. O primeiro BER que o Bernardo fez foi na maternidade.
E deu alterado, porque ele não respondeu. Uhum. E pediram pra eu refazer. Quando eu refiz, ele deu a resposta. E depois eu fiquei me perguntando, será que ele não respondeu? Ou ele não quis responder? Será que já não era o autismo ali? Uhum. E o Bernardo, gente, quando ele pôde mamar no peito, ele não suportava o meu peito. Ele fazia assim, ó. E aí a enfermeira fez eu comprar um bico de silicone, colocar no peito. E aí eu falei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu olhei pra cara da enfermeira e falei, será que esse menino é autista? Porque ele não quer mamar no peito. Ela falou, você é louca? O seu filho tem 15 dias de vida e você tá querendo dar um rótulo pra ele? Eu falei, ele não me suporta. Eu falei pra ela. Tocar em mim causa asco nele. Ela falou, não, você é louca, não sei o quê, nananã. Os E, bebezinhos sim, dão vários indícios. Como sempre, né? eu estava certa, né? E aí, virei pro pediatra e falei, escuta, eles não respondem, eles não falam, eles tinham 1 ano e meio, não falavam nem mamãe, papai, bola. Eles não usam o brinquedo de forma adequada. Eu me lembro que tinha um casal de amigos nossos que tinham gêmeos da mesma idade e tinha aqueles blocos e a criança montava o bloco, os meus batiam um bloco, o outro saia correndo. E aí eu falei assim, gente, os filhos das minhas amigas constroem um triplex de bloco e o meu filho fica batendo um no outro, batendo na parede. Eu falei, tem alguma coisa aqui que não é isso, entendeu? O pediatra falou, o problema de mãe de UTI é que mãe de UTI sempre acha que o filho tá doente e é hipocondríaca. Foi isso que ele falou pra mim. Aí a gente foi no Natal, no shopping, pra ver o Papai Noel, e o Bernardo teve uma crise de vomitar. E a hora que a gente saiu, ele só parou de gritar a hora que a gente entrou em casa. Aí o Gustavo olhou pra mim e falou assim, esse menino é autista, e a gente vai ter que levar no neuropediatra, independente do que o pediatra disser. E aí foi o que fizemos. E Quantos anos? 1 ano e 6 meses. Quando a gente chegou no neuropediatra, ela já observava a gente de dentro da sala dela, e eu não sabia, né? Aí quando a gente entrou, o que ele tentou fazer? Abrir a janela e fugir. Tentou entrar dentro do armário. Não brincou com ela, não olhou no olho dela. Ela olhou pra mim e falou, Vanessa, eu vou laudar o seu filho agora, porque o seu filho é autista. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele tem 1 ano e 6 meses, mas eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Traga os outros 2. Eu falei, não, os outros 2, eles riem. Tá tudo bem. Eles olham nos olhos. Ela olhou pra mim, ela, por favor, eu preciso que você traga. Aí eu voltei em completo estado de negação pra casa. Falei, não. Que pediatra é essa? Porque a maioria não A olha neuro, a nada. doutora Flora Orlandi. Neuropediatra. Doutora Flora Orlandi. Melhor, ela e a doutora Ju, que hoje é a pediatra, a neuro deles, são as melhores que eu conheço. Que bom. E aí, no dia que chegou o laudo, daí 5 dias começava a escola. O SEI, né, a creche municipal. Eu cheguei na creche, ela falou, ai, que legal que ele já tem laudo, que bom, tão difícil ter laudo nessa idade, mas é ótimo, viu? E o laudo dos outros? Eu falei, não tem laudo dos outros. Aí ela, tem sim. Eu falei, não, tem sim. Aí, eu sofri um acidente, quebrei o pé, rompi ligamento, fiquei 6 meses sem andar, e minha mãe que levou os outros 2 no neuropediatra pra mim. E aí, a hora que eles chegaram, já era a doutora Ju que trabalhava com a doutora Flora, porque eu não conseguia mais horário. Chegamos na doutora Ju, ela falou, claro que é. Ela falou, ela virou pra minha mãe e falou, Dona Maria, o Benício não tá aqui. Presta atenção, ele não tá aqui. Ele tá olhando pro vazio, ele não tá nem percebendo onde ele tá. Ele tá no mundo dele. E aí, nossa, isso doeu muito na minha mãe. Minha mãe voltou castigada, assim, pra casa. E doeu muito na família toda. Foi um choque, assim, poxa, eles quase morreram. E aí, agora isso, por que isso? O que você fez de errado? Será que você não estimulou direito quando eles nasceram? A gente vai buscar. O Benício é o da atresia de esôfago? O Lucas. O Lucas, tá. O que a gente fez de errado? E começa a terapia, e briga com o convênio, e aí vai, né? E aí vai, é o dia da marmota. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Nunca, é inesgotável, né? Inesgotável. Seletividade alimentar. Cada fase é de um jeito. Cada fase é um negócio, não sei o quê. E aí veio a pandemia.
Nossa, que inferno. O Lucas, por ter atresia, ficou muito tempo entubado. Por ter ficado muito tempo entubado, fez uma atelectasia no pulmão, que é como se um pedacinho do pulmão dele tivesse virado pedra. Então, ele era um grupo de alto risco para Covid. Se ele pegasse, adeus, não tinha mais o que fazer. Então, nem na terapia eles estavam liberados para ir. Eu tirei todos os móveis da minha sala. 2020 todo foi assim, eles só foram liberados em 2021. Eu tirei todos os móveis da minha sala. Comprei uma cama elástica. Comprei um escorregador. Comprei um monte de coisa e fui fazendo curso pra lidar enquanto advogava, quando eu ainda advogava no ambiente corporativo. Aí acabou a pandemia, conseguimos voltar pra terapia. Quando a gente voltou pra terapia, em 6 meses eu fui desligada da empresa. Eles falaram assim pra mim, você chega muito atrasada, você não consegue ficar até tarde, você tem 3 filhos, enfim. Fui demitida porque eu sou mãe, né? Como você se sentiu? Um lixo. Nossa, um lixo. E eu só conseguia pensar, é sempre assim, né? Como eu vou pagar o boleto? É a primeira coisa que eu penso sempre. Como eu vou pagar o boleto que vence no fim do mês? E aí eu comecei a advogar de forma autônoma e aí foi que eu comecei a advogar nessa área. Eu já tinha aberto meu Instagram, eu já falava sobre isso, eu dividia com outras pessoas a nossa rotina, porque na verdade eu tava buscando apoio. E acabei sendo apoio também, né? Porque a gente cria uma rede de troca. Com certeza. E aí eu comecei a advogar. Eu já era advogada dos meninos contra a prefeitura, contra o plano de saúde, e aí eu já comecei a advogar para outras pessoas. E isso em 2021, foi no meio de 2021. Aí, no final de 2022, a gente abriu nosso escritório especializado em pessoa com deficiência. Olha que legal. Você vê, da dor vem uma solução Veio. Do luto veio a luta, Fiz ali a limonada com os limões, né? E o meu diagnóstico começou assim. Um belo dia, a gente tava em casa e a minha mãe, isso já era em 2021, ela olhou, ela falou, nossa, olha que engraçado, eles fazem igualzinho você fazia. Olha que bom Nossa, que é ter uma mãe, né? Olha que engraçado, Pra faz lembrar. igual você fazia. Olha, igualzinho você. E aí eu falei, nossa, né? Tá, e aí comecei a conversar com mulheres autistas adultas. E falei, você faz isso? Ela falava, faço. Você faz isso? Faço. E aí eu fui fazer uma avaliação neuropsicológica. De 7 meses, quase. E aí fez a avaliação. Aí a neuropsicóloga que me avaliou falou, olha, você gabaritou TDAH e gabaritou autismo. Fez de superdotação também? Fiz de superdotação e deu. Eu tô começando a ficar bom nisso, hein? Altas habilidades. QI 133, mas o QE, tipo, 70, uma bosta. E aí é esse gap Esse é o problema. que faz a deficiência. Então, muitas habilidades sociais, de comunicação, mas uma deficiência horrorosa em visopercepção. Então, não tenho noção de onde estou, para onde vou, não consigo montar um bloco, não consigo montar um quebra-cabeça, mas foi mascarado por conta do resto. Sim. Né? Mecanismos compensatórios. Foi mecanismos compensatórios, exatamente. Aí, isso explica por que na escola eu tinha que parir uma vaca para conseguir fazer uma prova de física, de química, e só estar de corpo presente para tirar 10 em português, em história, em geografia, Comigo era ao contrário. Não saía. Na lógica eu ia bem, muito bem, sem estudar. Eu sou a Vanessa. E português... Parei uma vaca para poder fazer uma E eu provinha de física. E eu não podia pegar recuperação porque eu era bolsista, então tinha todo esse lance. E eu nunca peguei uma recuperação, nunca peguei DP na faculdade. Mas não porque eu sou, eu pequeno gênio, eu fazia um esforço, assim, sabe? E um medo de falhar, muito medo de falhar, muito medo de falhar. Pesadelo, né? Você já teve aqueles sonhos que parece que você está sendo reprovada? Isso, várias inclusive, até hoje. Eu não prestei São Francisco de medo de não passar. Eu não ia saber lidar com o fato de não ter passado em direito na USP.
Na minha época só tinha na São Francisco, não tinha em outros lugares, né? O direito da USP. Aí eu me lembro que com 17 anos eu falei assim pra minha mãe, olha... ela falou, Vanessa, eu não posso pagar a faculdade pra você, mas eu paguei escola particular a vida toda, então eu pago cursinho pra você passar numa faculdade pública, se precisar. O meu desespero era tanto de ter que fazer cursinho e falhar miseravelmente, porque eu teria que fazer cursinho, que eu falei, eu vou prestar um monte de coisa, em alguma coisa eu vou passar, e no que eu passar eu vou. Aí eu prestei História na Unesp, Direito na Municipal de Franca, que foi onde eu fiz, Terapia Ocupacional na USP de Ribeirão e Terapia Ocupacional na Federal do Triângulo Mineiro. Passou em tudo. Passei em tudo. Uhum. Eu não sabia o que fazer. E eu tinha 17 anos. Eu não podia nem... Ai, meu Deus. Que estupidez, né? Quem que deixa alguém escolher o que vai fazer pro resto da vida com 17 Com anos? 17 anos. E aí eu falei, não sei o que fazer. Minha mãe falou, não, faz o que você quiser. Eu falei, então eu quero fazer história. É meu hiperfoco. Eu gosto muito. Ela falou, não. Faz o que você quiser, Faz menos isso. Então faz direito junto. É na mesma cidade, em Franca. E eu não aguentei, né? Acabei fazendo só o direito. Claro. Mas sempre assim, é isso que as pessoas acham, né? Ai, fulano é muito inteligente. Não, gente, é um esforço. Parece que o meu cérebro sua para que as coisas aconteçam. Eu não sei explicar o esforço que eu faço e por que eu fico tão exausta no fim do dia. Mas o que, assim, ok, faz sentido, mas por outro lado, tem alguma coisa que você deve curtir muito fazer, deve ser muito leve pra você. Aí agora, talvez eu seja cancelada. Eu sou apaixonada por crimes. É o meu hiperfoco. Então, eu sou capaz de ler sobre crimes e assistir horas de tribunal de júri que não tem nada a ver comigo. Mas sabe o fim, né? Você já sabe como vai acabar. Sim. E eu passo horas fazendo isso. Documentários de crimes verdadeiros? Do- De true crime? Pra não dizer que é por causa da moda, quando eu casei com o Gustavo, o meu momento era, eu acordava bem mais cedo que ele pra assistir Investigação Discovery. Então eu ia lá, ligava, era só aquelas coisas muito malucas, né? Tipo, a mulher que matou, não sei o que, pôs um porta-mala e eu... Aí, quando eu comecei a entender que eu podia pesquisar esses conteúdos no YouTube, eu coloco lá, Tribunal do Júri de não sei aonde. Gravou, eu assisto. Eu assisti todo o Tribunal da Boate Kiss ao vivo. Assistiu aquela menina que disse que tinha sido estuprada pelo cara da Globo? Não. Pelo filho do... Não lembro, vou falar o nome errado. Ai, meu Deus. Que o pessoal subiu aquela hashtag não existe estupro culposo. Marina Ferrer. Marina Ferrer. Eu não assisti o julgamento porque eu me interesso por Tribunal do Júri. Tá, o que dela. É crime contra a vida. Uhum. Meu negócio é acompanhar, ver e... acaba que meu hiperfoco, o que eu fico assim, em paz fazendo ou ouvindo podcast macabro, ou assistindo uma série macabra, mas desde que seja baseado em fatos reais. Há quanto tempo? Desde que eu me entendo por gente. Desde a adolescência? Sim. Tá. Sempre que... na adolescência, quando alguém chegava assim pra mim e falava, ai, aqui nessa casa morou fulana de tal. E ela teve tantos filhos, e é por causa dela que aquela rua... No interior tem isso, né? O nome da rua é o nome da fulana que morou naquela casa. No outro dia eu tava lá, fulana de tal. Tá. E pesquisa a foto da fulana. E como é a fulana. Quem fazia o que, aonde, como. Porque tudo que é baseado em fatos reais, eu tenho hiperfoco. Tá. Quando eu tava na faculdade, eu queria fazer criminal, nada a ver. Pensava nisso? Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser juíza. Depois eu queria ser defensora pública. Depois eu queria prestar concurso. Porque eu não me entendia como advogada até eu precisar ser advogada de fato. Que foi quando eu comecei a advogar de forma autônoma numa causa que eu acredito. Até antes disso, parecia que eu batia carimbo o dia todo. Não fazia sentido. Não fazia sentido o que eu fazia. Eu me sinto advogada hoje, 10 anos depois de formada. Advogada da causa PCD.
Que é muito legal, né? Porque você tem um conhecimento profundo disso, você vive isso, você sabe as dores das pessoas. A Dani é a mesma coisa, Uhum. né? O fato dela ser uma psicóloga, mãe de Criança até. acaba fazendo com que você tenha uma empatia maior, né? Ou saiba melhor os caminhos, porque eu penso o seguinte, às vezes um profissional ele desenvolve alguma coisa, né? Algum nicho de trabalho que ele não vive aquilo. Ah, porque é rentável, porque é não sei o quê e tal, mas a sensação que eu tenho é que ele não vai até o fim. É isso. É não ir até o fim. E não quando as mães me procuram, elas falam, não, eu falei com o advogado e ele disse pra eu esquecer, que eu não vou ganhar isso. Eu falei, não, nós vamos sim, claro que nós vamos. Vamos tentar. Pelo menos a gente vai tentar. A gente não pode prometer Sim. nem causa ganha, nem causa... A não ser que seja um pedido impossível, né? Nem causa perdida pra ninguém. Mas eu nunca vou deixar de tentar. É o mesmo caso do... Eu assisti um TED Talks um dia desses, já tinha assistido uma vez e revi, da neurocientista que teve um AVC. Ela falou que foi a melhor experiência da vida dela. E foi pesado o negócio. Foi pesado. Ela conta que ela foi tentar ligar para o amigo, que ela sabia que ela estava tendo um AVC. Com Ela certeza. Deve ser estudava isso. desesperador. Deve ser E ela não desesperador. conseguia acertar os números. E quando ela conseguiu, o cara atendeu e ela não conseguia falar. Ela Meu falava, Deus. eu pensava no que ia E falar, não vinha. mas O comando não ia. só resmungava. E aí o cara sacou, porque era colega de trabalho dela, e socorreu. E ela levou alguns anos para se recuperar. Então ela estava nesse TED Talks assim, ela estava meses depois de que ela se sentiu inteira para fazer. Mas ela viveu aquilo, o que os pacientes dela, enfim, o que a pesquisa dela propõe. Então ela falou, não tem como eu não saber o que eu estou fazendo mais, né? E saber, ela falou, e tem um lado bom e tem um lado ruim. Ela vai explicando tudo isso, aí você fala, caramba, porque é uma neurocientista explicando um AVC do ponto de vista do paciente. Então, é uma clareza que você fala, entendi o que é essa parada. Tanto que a gente estava falando lá fora, né, que eu falei para minha esposa, eu acho que minha sogra teve um AVC. Ela não só caiu, ela teve um AVC. Ah, mas será? Eu falei, eu acho que teve, porque ela voltou assim, 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 assim. E aí, no final das contas, a gente fez lá A a ressonância e tá lá. A lesão. Ainda, meses depois. O diagnóstico ele foi muito libertador, mas eu tinha muita vergonha de falar. Porque eu ficava perguntando, mas será? Faz quanto tempo, teu? Faz um ano. Eu Recente. falava assim, será que eu inventei as respostas? Eu olhei pra minha psiquiatra e falei, É. tem alguma possibilidade de eu ter inventado isso daqui? Ela falou, Vanessa, não, porque teria que ter inventado você, o seu marido e a sua mãe. Que levaram a Que informação foram as também. pessoas que eu entrevistei. Eu falei, você tem certeza? Ela falou, tenho, você não inventou. Eu falei, tá. Confrontou e bateu, né? É, Bateu. e o mais engraçado foi, quando eu recebi o diagnóstico, eu cheguei pra contar pras minhas amigas, como se eu estivesse contando. Falei, gente, olha, eu preciso falar com vocês. Eu recebi meu diagnóstico. E absolutamente ninguém ficou surpreso. Ninguém. Foi como se eu tivesse falado, vamos almoçar? Tipo, isso explica muita coisa. E aí né? eu me lembro até a Andréia. Eu falei, amiga, olha, chegou meu diagnóstico. Ela falou, meu amor, o que você espera que eu fale? Eu já sabia, né? Mas que bom que agora você tem. Aí fui falar com a minha outra amiga, ela falou, sim, com certeza, claro que é, claro que é. E é estranho, né? E até pessoas que não sabem do meu diagnóstico, a gente tava no aniversário no sábado, eu falei uma coisa e aí a moça falou, essa moça é autista, né? Porque ela fala igualzinho meu filho. Ela é, né? Aí eu falei, sou sim. Ah, sabia. Eu tinha certeza. E eu não sabia que era tão evidente assim. Mas talvez não sei também se foi porque depois do diagnóstico eu parei de fazer força pra Que é o... o masking. Como é que é o masking? Eu não sei se eu parei de fazer força pra algumas coisas. Então, por exemplo... Você viveu a sua adolescência inteira no masking, pelo que você falou na escola. Eu imagino o cansaço que você não chegava em casa para manter aquela aparência o dia inteiro. Era muito ruim. Era bem ruim mesmo. E tanto que agora se eu estou em crise e eu não estou me sentindo bem, eu simplesmente paro o que eu estou fazendo e deito no chão. Porque é algo que funciona pra mim.
deito no chuveiro, deito no chão, me estico todo, deixo a água cair na minha cabeça. E aí eu comecei a entender por que autista deita no chão. Faz muito sentido. Regula. Faz muito sentido pra mim. Pelo menos pra mim faz bastante sentido, né? E o TDAH também. Eu senti muito medo. Falei, será que eu tô me apoderando de algo que não é? Mas aí, de repente, eu percebi que só eu não tinha percebido. Que todo mundo já tinha percebido. E aí, eu me senti... Porque ainda tenho essa necessidade de validação. Eu tenho autoestima muito baixa. Muito medo de falhar. Muito medo de desagradar. Muito medo de desapontar. E eu ainda preciso ficar trabalhando com isso pra não continuar me chicoteando como fiz a minha vida toda, né? E isso é um processo bem lento, que a gente trabalha em terapia. Mas sabe, tem uma coisa interessante nisso. Eu estou vivendo alguns momentos diferentes aí de uns meses para cá. E o que me deixou, talvez isso te ajude também, né? A gente se cobra muito em todos os sentidos, né? Não sei se isso é mais ou é menos de quem não tem autismo. Mas eu cheguei a uma conclusão. Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor quando eu estou fazendo. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que já pira a cabeça das pessoas e que eu acho que, no nosso caso, talvez mais, que é a história de qual o sentido de tudo isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Nossa, todos os dias. Gente, eu achei que só eu. Tem dia que eu acordo e eu falo, pra que? Onde eu vou? Que eu... Então, e aí eu entendi o seguinte. O sentido disso tudo é servir. Teve um treinamento que eu participava uma vez, que me pediram para fazer uma palestra rápida, e lá eles tinham uma música que era façam o bem, não olhe a quem, que o obrigado nem sempre vem. E aí eu falei, será que nem sempre vem mesmo? Ou será que a gente está cobrando juro de tudo que a gente faz? Porque quando eu faço algo por você, eu já me sinto bem por ter feito. E está ali o meu pagamento. Só que eu quero o seu agradecimento. Eu quero que você me encontre na rua daqui a um ano e fale, não, esse cara me ajudou, agora eu vou ajudar ele. Isso é juros. Quando você faz algo por alguém, é na hora. Você deu a caixinha para o motoboy, você se sente bem de ter feito algo a mais. Está ali o seu pagamento e ponto. Acabou ali aquela relação. Exato. Né? E eu falei exatamente sobre isso. Um dia que um cara estava passando frio, o cara numa cadeira de rodas, uma garoa fina, um dia frio. E ele me viu saindo da casa da minha mãe, eu namorava com a minha esposa naquela época, e ele me viu como se eu fosse a tábua de salvação dele. Aquele cara deu um pinote com aquela cadeira de rodas, ele chegou até mim, boa tarde, senhor, o senhor quer pano de prato? Eu olhei e falei, quantos panos de prato você tem aí? Aí ele falou, deve ter uns 60. Eu falei, putz, não dá para comprar tudo, né? Posso dar para todas as tias que eu tenho que ainda vai sobrar. Aí eu falei, putz, volta para casa, cara, tá garoando, você tá de regata. Ele falou, não volto enquanto eu não vender tudo. Eu falei, então aguenta aí. Aí eu fui no meu guarda-roupa, eu tinha uma jaqueta de uma marca antiga que chamava Bruno Minelli, que era chique pra caramba. Só que aquela jaqueta tava com um furo no ombro e eu tava assim, o que eu faço para deixar ela bonitona de novo? E aquilo já tava lá uns 3 anos. Falei, quer saber? Catei a jaqueta, desci. Quando eu desci, eu entreguei a jaqueta para ele, eu vi o jeito que ele me olhou. Ele recebeu a ferramenta que ele precisava para continuar trabalhando. E a hora que eu vi o jeito que ele me olhou e ele falou obrigado, eu quase chorei. Eu virei as costas e falei, imagina, bom trabalho. E eu virei para não chorar. A minha esposa, que era minha namorada na época, a Mônica, falou assim, você deixou o cara no vácuo com a mão estendida, ele te deu a mão para agradecer. Eu falei, não, o que ele tinha me dado já era o suficiente. A relação... Agora, se esse cara vai me atropelar com a cadeira de roda daqui 2 semanas ou vai me xingar no meio da rua, é outra história. É outra vida, entendeu? Naquele momento eu pude servir, eu pude ser útil para que ele pudesse servir. E ponto. Então o que me deixou mais leve foi isso. Eu estou aqui para servir. No que eu puder ser útil, beleza. E a recompensa é na hora. E se eu conseguir ganhar dinheiro, às vezes, com essas coisas, é mais legal ainda, entendeu? Mas não muitas vezes não é o foco principal. Eu tenho meu trabalho, ali eu ganho o que eu preciso, sabe? Eu sei fazer o que eu faço, tenho consciência da minha competência naquilo, e aonde mais eu puder servir, é isso que vai fazer a gente evoluir. Você vê, se contando a tua história, por falta de visão, porque os carinhas lá do escritório de advocacia que você trabalhava, se eles entendessem um pouquinho, quisessem saber um pouco mais de você, poderiam ter feito ali um setor
para cuidar de situações que nem essa que você está cuidando hoje. E poderiam ser seus associados, seus parceiros, e você ter um braço ali dentro só focado nisso. Mas não. Ah, não trabalha, chega atrasada, tem filho, não é nosso perfil, vai embora. Daqui a pouco você está maior que eles. Essa empresa não foi um escritório, foi uma empresa mesmo. Uhum. Mas foi um ambiente corporativo. Isso que você falou da relação termina ali, é muito como talvez por isso que eu tenho essa facilidade de desligar. Porque a gente terminou isso aqui, você não me deve nada. Ponto. E vamos em frente. E eu não vou ficar te ligando pra te agradecer todo dia por você ter me chamado pra vir num podcast, por exemplo, como é o nosso caso aqui. Eu tenho essa visão como a sua. É finito, acaba naquele momento e depois a gente vai tendo outras questões, mas não tem que ficar remoendo aquela coisa e porque você tem que ser muito grata. Esse negócio da culpa cristã, né? Você tem que ser muito grata. Não, eu tenho que me preservar. No fim do dia sou eu. E minha família. Eu tenho que preservar os meus. Não tenho que ficar presa a relações, presa a situações que não são boas. Mas eu tenho essa visão hoje, 33 anos de tapa na cara pra conseguir raciocinar um pouco melhor, né? E foram muitos anos, por conta de machismo, por conta de tantas coisas, que eu fui muito desacreditada no ambiente profissional. Muito. De eu achar, assim, que eu realmente tinha escolhido errado, que eu deveria ter feito... Eu me lembro que eu falava pra minha mãe, será que eu tinha que ter feito uma coisa mais de mulher? Eu era bem novinha, eu tinha uns 23 anos, eu falava assim, será que eu tinha que ter feito uma coisa mais de mulher? Sei lá, pedagogia. E ela falou, de onde você tá tirando essa informação? Não tem profissão de mulher, tem a profissão que você quiser. Exato. Mas era tanta desacreditar no que eu fazia, que eu, inclusive, eu criei um hábito horroroso, que eu peço desculpas de absolutamente tudo. Então, sempre que eu acho que eu não entreguei o meu melhor, que eu poderia ter feito alguma coisa que na minha cabeça não fiz, me desculpa, eu só consegui fazer isso aqui. E a pessoa fala pra mim, mas foi isso aqui que eu pedi pra você fazer. Por que você tá pedindo desculpa? Eu, não, porque desculpa. E eu tenho uma amiga que fala assim pra mim, se você me pedir desculpa mais uma vez, eu vou bater na sua cara. Não é pra você me pedir desculpa, mas são muitos anos tendo que me desculpar por eu ser do jeito que eu sou. Tentando ganhar o espaço, né? Exato. Eu sei. É muito louco isso. Aceitação, né? Van, fala um pouquinho do comportamento. Eles são diferentes um do outro? Os meninos são absolutamente 3 crianças diferentes. E eu tenho, assim, pra mim, que o Benício vai desenvolver TOD, estamos indo pra esse caminho. Então, Desenvolver o quê? TOD, transtorno opositor desafiador. Esse aí eu não... Eu tenho claramente isso pra mim. As terapeutas falam, Vanessa, calma, ele só tem 5 anos. Mas eu sei. Transtorno opositor desafiador, pra quem tá ouvindo pela primeira vez que nem eu, é tipo aquele personagem do Cebolinho, do Contra, que Mais tudo ou que você menos, pede, ele vai... combativo. É muito combativo, muito reativo. E eu não sei explicar o TOD, tá? Mas eu olho pra ele e eu vejo uma criança com TOD. Porque você fala não, ele fala assim, você fala assim, ele fala não. Exato. E o é do sempre contra. uma resistência muito grande. É a necessidade de se opor. Isso. E ele só para quando ele ganha totalmente a atenção de alguém. No caso, a minha. Então, eu falei pra terapeuta, ela falou, calma, vamos dar mais um tempo, a gente faz uma avaliação depois, tal. Mas eu tenho certeza que se não estamos caminhando pra... Bom, mas é um presente eles saberem disso cedo, né? Sim. Você ter ido buscar, porque eu imagino, tem muitos pais que entram em negação, né? Imagina, a gente estava conversando disso até com a Andréia. Não, o pai dele também era assim. É porque o pai também era autista. Exatamente. Ele demorou para falar, mas o pai também... É que o pai também era autista. Ouve. Não, o fulano era assim porque o pai dele falou com 6 anos. Isso, sim, senhora. Bingo. Bingo, é isso mesmo. Pois é.
É O exatamente que você isso. está usando para justificar não é para justificar, é exatamente para corroborar com o fato dele poder ter esse transtorno. E eles têm desenvolvimentos completamente diferentes. Então, o Benício tá verbalizando mais coisas. O Lucas também. O Bernardo tem apraxia de fala também. Então, para ele é um pouco mais complicado a vocalização. Mas eles já estão inseridos em comunicação aumentativa alternativa. Inclusive, aumenta o repertório para os que estão verbalizando, né? Mas são 3 pessoas completas. Eu tenho 3 autistas diferentes na minha casa. E- Eles até têm coisinhas semelhantes, mas são 3 autistas completamente Então, diferentes na minha casa. Além dos níveis, né? Eu acredito que Isso. você seja uma autista nível 1. Isso. Eles devem ter 3, 2, depende da... Isso. Depende do momento Depende, também, de- né? depende Pode da fase, depende de qual skill a gente tá falando, Uhum. depende de muita coisa. Mas falando de suporte, eles precisam de suporte integral, eles têm pouquíssima autonomia. Eu vi um story teu, porque assim, eu procuro não fuçar muito a vida de quem a gente conversa, porque eu quero que seja um bate-papo onde eu tenha o impacto da surpresa também, de entender como tudo funciona. Mas eu vim de Uber, eu tava no Uber, eu dei uma fuçada e tinha um story teu que eu comecei a rir sozinho dentro do carro. Eu não tinha sacado que você tinha trigêmeos ainda, eu achei que você tinha um filho. É uma história assim, mais um final de semana de paz e tranquilidade, você com aquela cara de acordo, uma gritaria de fundo. Uma gritaria de fundo, eu falei, meu Deus do céu! Eu falei, mas não pode ser, deve ter uma galerinha na casa dela além do Não, filho. a Não, são os A 3. galerinha são eles mesmo. É festa todo dia. Exato. Meu E Deus. a última foi, o Bernardo pulou a janela do quarto da minha mãe, porque ele queria ir pra escola. E naquele dia não tinha escola, Uhum. né? E aí, ele pulou a janela do quarto da minha mãe. E o bairro que a gente mora, as casas são geminadas, então não tem um espaço entre as casas. Aí ele conseguiu ir andando pelos telhados até o fim da rua, Caraca. onde tinha um terreno baldio. E aí não tinha mais casa. Só que como que foi? Eu tava dando banho neles, e aí eu tirei ele, pus a roupa e fui pegar o irmão. O tempo de eu secar o irmão e olhar pra trás, eu falei, Escapou. não, ele não tá aqui, a janela tá aberta. Aí eu gritei, minha mãe lá embaixo, mãe, ele tá aí? Ela, não. Eu falei, corre que ele fugiu. E aí, a hora que eu cheguei na calçada, isso deve ter sei lá, uns 3, 4 minutos. A hora que eu cheguei lá na porta da minha casa, o frentista do posto já tava com uma escada pra pegar ele. E polícia já tinha sido chamada, e bombeiro. E quem que é a mãe dessa criança? Eu só conseguia pensar, eu vou passar no Cidade Alerta. Falei, gente, não era esse meu plano, não era assim que eu queria chegar na televisão aberta, mas eu vou passar no Cidade Alerta hoje, né? Tipo, mãe, larga a janela aberta, filho foge, não sei o quê. Foi horrível. Imagina, assustador, né? Foi horrível. Eu gritava, eu chorava, eu gritava. Gente, eu não sou uma mãe ruim. Eu não sei o que aconteceu. E ninguém tava me xingando, Não, mas são eu 3. ficava me justificando o tempo todo. Aí o meu marido, foi um dia que ele passou o dia todo fora trabalhando. A hora que ele saiu da reunião, eu liguei pra ele e falei, Gustavo, Bernardo pulou a janela, contei tudo. Aí ele falou, tá tudo bem agora? Eu falei, tá. Ele começou a rir. Falou assim, isso é muito engraçado. Desculpa, mas não dá. E eu vou chamar o cara pra passar a tela na casa. A gente, sei lá, a gente tira de especial, parcela no cartão. Não tava nos planos naquele momento, mas vamos passar a tela na casa toda. Essa questão de autopreservação, só ele tem esse déficit de autopreservação? Os outros são mais Os outros têm comedidos? menos. Tá. Mas ele é fora da casinha, o Bernardo. Ele é completamente fora da Escala, casinha. tudo. Escala, pula. Não, ele não tem medo. A impressão que eu tenho é que ele não tem medo. Então, por exemplo, no sábado a gente foi num aniversário e aí tinha um brinquedão inflável que a criança sobe e escorrega. Isso. Bem alto, acho que era do tamanho dessa parede. Ao invés de escorregar, ele pulava. Tá. Se jogava. Mergulhava. Mas ele se machuca? Não, Ele tem consciência corporal. ele não se machuca. O Olha Bernardo que legal. nunca quebrou nada. Ele Se me calcula. pergunte como, não sei. Piscina é a mesma coisa. Eu coloco a boia, ele já sabe que ele tá com a boia, ele pula no fundo sem... Eles não tiveram atraso neuropsicomotor, assim? Demorou pra andar? Demorou pra... Nem Nenhum. engatinhou? Tá. Eles têm Nenhum. boa destreza motora. Tem. Nenhum. Porque tem uns que têm dificuldade pra subir, escada, escalar, escorregar. Gente, o Bernardo, ele tinha 1 aninho, ele já pulava do berço. Tá. Ele tem uma consciência corporal diferente. Olha que legal.
ele sabe os limites. Por isso eu perguntei se ele se machucar, porque eu era Nunca- o sem noção. Eu nunca fazia as se besteiras e me machucou. arrebentava. Mas essa busca de movimento, né? Ele foi o primeiro que aprendeu a pular na eu cama ia elástica, ele perguntar. foi o primeiro que aprendeu a usar o escorrega, ele foi o primeiro que se atirou na água sem medo. Ele não tem dificuldade para dormir? Tem. Eu ia perguntar, porque provavelmente deve ter alguma hiperativação noturna. A gente dá o remédio, eles 3 tomam o remédio pra Sim. dormir, mas dá 3 da... Ele é sonâmbulo. Ah, tá. Ele é absolutamente sonâmbulo, ele faz tudo com os olhos fechados. Então ele acorda, ele não abre o olho. Aí ele vem na nossa cama, deita e termina de dormir na nossa cama. O terapeuta aventou a possibilidade de TDAH também? Sim. Porque tudo a ver. Eles ainda não fizeram 6 anos. Então, antes dos Cedo. 6 anos, elas falam assim, Vanessa, a gente tem indícios, mas não Não dá Não pra é concluir. momento. não pode fechar o diagnóstico, né? Muito cedo. Mas todos os inventários portage deles vêm com aquela... Vem lá no talo a hiperatividade, sabe? A falta de atenção e tal. O que o Bernardo faz? Ele vem na nossa cama, deita e dorme. A gente tava ficando sem espaço pra dormir. Aí o que a gente fez? A gente pegou o nosso colchão, pôs no chão, e aí sobrava um espacinho até a próxima parede, né? Aí a gente pegou um colchão de solteiro, emendou e virou um colchãozão. E aí a gente dorme assim, porque se ele chega de olho fechado, ele só se joga. É menos perigoso. É menos perigoso. E aí todo mundo dorme ali, tudo bem. Não é sempre que ele vem, mas às vezes ele vem. E ele vem absolutamente sonâmbulo. Qual mais adaptação que você tem que fazer? Fora tirar os móveis da sala, colocar a cama elástica. Isso na pandemia, Isso né? na pandemia. Hoje a nossa casa tem o cantinho deles, é dentro do quarto deles, pra eles brincarem. Uhum. As camas são aquelas camas montessorianas no Mais chão. baixinhos. Uhum. O Bernardo ele gosta de ver o micro-ondas rodar. É Então, maravilhoso. sem nada. Então, como ele acorda sonâmbulo de madrugada, a gente não sabe se ele vai descer pra fazer o micro-ondas ligar. Então, a gente tira todos os aparelhos da tomada. Tá. Nossa. Tira o adaptador pra ele não conseguir ligar de novo. Desliga gás sempre, tirar o fogão da tomada pra não ter... Mas como- isso não sonâmbulo, ele sai pra tirar onda. Isso ele faz acordado Ah. e sonâmbulo, né? Trancar todas as portas, esconder as chaves. Tô pensando aqui coisas... teve um dia que ele tava cismado, queria apagar e acender a luz, apagar e acender a luz, apagar e acender a luz. Aí a gente pegou e grudou o interruptor pra ele parar de apagar e acender a luz. A gente colou uma fita adesiva pra ele não conseguir mais fazer isso. A gente teve que trancar todos os banheiros, porque no começo do ano passado eles estavam com um negócio com água, e aí o que eles fizeram os 3 juntos? Eles entupiram o meu banheiro, a pia e a privada, colocaram papel, ligaram as torneiras pra ver a água voltar. Fazer uma piscina, né? Vamos fazer E aí eu descobri porque eu tava lavando louça, eu olhei pra cima, tava caindo água do teto. Eu Meu falei, Deus não do tem céu. infiltração na cozinha. Aí a gente ouvia assim, chuá, chuá. Minha mãe, corre, corre, corre. A hora que a gente subiu, o quarto tava debaixo d'água. Tudo lá em cima tava debaixo d'água. Aí a gente teve que começar a trancar todos os banheiros, porque... Você sabe... Pode falar. Desculpa. Não, só com relação a isso. Quando você traz essa regra social, que não pode deixar a torneira Aí a gente aberta. levou que pra não- terapia, Hum. né? Eles Primeira- entendem essa regra social? Agora sim. Tá. Isso que eu tô te contando faz... Eu ia perguntar, provavelmente na pandemia? Uns 2 Não, anos? tem essa história do inundar tudo tem 1 ano. Tá. Mas agora a gente já acertou. Agora não fazemos mais isso. Exceto quando o Benício tá afim de causar mesmo. Né? Causar, vamos procurar. Isso. Mas ele sarna. entende perfeitamente a regra Tá. social. Já entende tudo. É por sapequice mesmo. E nunca mais aconteceu isso dele fazer a inundação. A gente levou pra terapia, foi trabalhado, tal. Sempre que acontece uma coisa muito fora da curva, eu levo pra terapia. E o que elas tentam explicar pra mim é o seguinte, Vanessa, são 3. Quando a gente estiver acertando com um, vai desandar o outro. E É. você vai ter sempre a sensação que não tem controle e que tá tudo desandado. É um malabarismo. Os gostos deles
É diferente. Não são idênticos. Isso é muito engraçado. Hum. Então, eles gostam dos mesmos brinquedos, das mesmas músicas, das mesmas brincadeiras. Tá, isso você De vê formas como, diferentes. como algo bom? Sim, né? Me facilita muito a vida, É. né? Uhum. Então, assim, normalmente, quando um começa a gostar de uma música, os outros gostam também. Uhum. Quando um começa a gostar de um brinquedo, todo mundo gosta do brinquedo também. Menos mal. Imagina a guerra pra mudar as coisas na É TV. claro que tem dia que rola treta, né? Um Uhum. quer ouvir a música da Baratinha, o outro quer ver Thomas e o Trem, e o outro quer ver outra coisa. Tá. Aí o que a gente faz? Ou eu coloco cada um num cômodo pra ver uma coisa, ou eu simplesmente desligo a televisão e falo, vamos todo mundo se acalmar aqui. A hora que vocês resolverem que vocês podem viver civilizadamente ouvindo uma coisa só, a gente volta. Então, eu ia falar aquela hora que é nesse momento que eu entendo a minha mãe gritando, eu mato um, Sempre. eu vou sumir. Eu vou sumir. Eu nunca fez Eu vou tanto- embora, hein? Eu vou Nunca embora. mais vocês vão me ver. Eu nunca fez tantos. No sábado, depois que a gente voltou do aniversário da minha amiga, eu falei pra minha mãe: eu não quero mais ser mãe deles. Você tava esgotado. Eu não aguento mais. E minha mãe falava: calma, Vanessa. Eles só são arteiros. Porque, além da neurodivergência, tem uma criança de 5 anos ali. É. Por si só, já faz um pequeno estrago. Com certeza, não tenha dúvida. São 3. São 3 crianças de 5 anos. Atrás daquela neurodivergência, que deveria ser na frente, né? Mas antes dessa neurodivergência, são 3 crianças de 5 anos que aprontam de graça, simplesmente por serem crianças. Bom, se o sentido da vida é servir, você está sendo posto à prova, porque você serve de várias formas diferentes, né? Pois eu, é. eu não tinha noção que eram trigêmeos. Na hora que ela falou, eu falei, o nome do seu filho é... Ela começou a falar o nome, não parava mais, ela falou, são trigêmeos. Eu falei, meu Deus. E os 3 têm teto, os 3 têm teto. Eu falei, caramba. Né? Mas a gente estava comentando antes de a gente começar a gravar, né, a minha percepção disso tudo. Né, há 30, 40 anos atrás, como estas pessoas sofriam por serem mal compreendidas. E É hoje, o malcriado, né? mal criado, para Indisciplinado. não dizer outras coisas mais pesadas. Mas aí o que acontece? Hoje a gente está tendo a oportunidade de conseguir classificar, ou seja, entregar o manual certo para cada criança. Eu falo que filho vem sem manual, mas nós estamos começando a entender quais são os manuais e que não é o mesmo. Uhum. Cada um tem o seu, né? E que a neurodivergência ela é mais presente do que a gente imaginava. Então, se você pegar 10 crianças, você não vai achar uma nem duas que têm neurodivergência. Você vai achar mais, porque são várias neurodivergências. Exatamente. E o fato de o teu filho estar numa escola, eu vi isso num post seu, você falando às vezes do pai, fala assim, mas, poxa, por que você não põe numa escola especializada? Porque aqui ele acaba tomando muito o tempo dos professores e a gente paga para que esses professores dividam o tempo entre todos os alunos. Na verdade, o que esse pai não percebe é que o seu filho está lá, junto com uma outra criança, e os dois também estão aprendendo um com o outro. E todos vão se beneficiar com as adaptações. Sempre. Com certeza. Porque o Pra mundo, vida, ele é né? isso, ele é resiliência, é saber se adaptar, é saber jogar o jogo. Então é bom para o seu filho estar no lugar onde ele veja jogos diferentes, comportamentos diferentes, e é bom para as outras pessoas que se acham normais, né? Porque a gente vê a história que eu brinco lá do restaurante vegetariano, que o cara resolveu colocar assim, restaurante vegetariano e normal. Mas peraí, se eu sou vegetariano, eu sou anormal? Exato, Né? exato. A mesma coisa Ai, gente. o neurodivergente. Ele não é normal. Tá bom, então ele não é normal, mas tá tudo bem. Porque o seu também não é. Ele deve ter as coisas que ele faz de diferente, sabe? É que nem o especial. Sempre que eu falo pra mim, fulano tem filho especial, eu falo pé de queijo, de carne, porque pra mim especial é pastel. É pastel. Ou o especial do Roberto Carlos, ou o meu especial no banco. Cheque especial. Não é especial. E o especial, eles falam como se fosse algo assim, ele é especial, né? Ele é tipo café com leite, né? Uhum. Não toca nele, ele não brinca, ele não aprende, ele não trabalha. E isso é todo dia. Todo dia.
falam as coisas perto da criança, falam, não, mas ele é especial, ele não entende. E acha que não ouve. E acha que E não o cara tá entende. lá com mais de 60% de neurônio a mais do que um ser humano normal, Entende ouvindo tudo. tudo. E vai entender lá na frente também. Sim. Lembra que a gente falou da memória? Exato. Que às vezes ela vem depois? Exato. E o fato de você não ter feito vista grossa para isso, que eu falei, tem muitos pais que falam assim, imagina, eu nunca ia querer um filho doente, né? Não, porque acham que isso é um peso. Enfim, é uma vida diferente, né? Mas a gente interpreta como quiser. Pode ser um peso, pode ser um ganho, pode ser uma oportunidade de servir melhor, de Eu aprendizado. costumo dizer que é só a nossa vida. E ponto. Não é nem ganho, nem perda. É simplesmente a nossa vida dentro da nossa diferença. É isso aí. E E você o que provavelmente não nos- se imagina diferente. Sem- Não, o tem que como, lembra? torna a minha vida pesada é a falta de suporte, é o capacitismo, é a falta quando de eles se apoio. desregulam e choram. A gente não quer ver eles É, sofrendo. e não. A minha maternidade, ela é fácil? Claro que não. Vou ser hipócrita aqui, ficar falando, mas, gente, minha maternidade é muito simples. Eu acordo todo dia muito, muito disposta. Não, não é. Mas o que me causa dor não são os meus filhos. O que me causa dor são as outras pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho sempre um objetivo na minha vida que é ser mais calma, não xingar e não brigar. Mas eu tenho algum obstáculo também, que são as pessoas. Elas não deixam eu ser uma pessoa calma. Com toda certeza, concordo plenamente. Você sabe que você tá falando, eu tô lembrando. Eu, numa reunião com a equipe de um projeto, e eu comecei a surtar. Criticar e não sei o quê. O que tá acontecendo, Jorge? Eu falei, acabou a ocitocina. Vocês vão ter que me aguentar, porque eu pedi, vai demorar uns 3 dias para chegar. Eu falei, acabou o amor, gente. Agora é crueldade. Eu não tenho paciência pra gente que, sabe, tem que fazer e não entrega e fica reclamando. E agora quem vai reclamar sou eu. Aí hoje eu cheguei e avisei a galera, ó, chegou a ocitocina. Tá Tá tudo em tudo paz. bem de novo, entendeu? Exato. Então, e aí quando eu descobri que a ocitocina me faz mais sociável, eu falei, legal, vou usar. E tô usando, e tô curtindo. Mas quando eu fiquei sem aí por alguns dias, eu percebi, fica mais claro que é difícil você aceitar esse tipo de comportamento. Imagino no teu caso, né, que os seus filhos são pequenos, tudo, porque eu tive que sentir na minha pele. E eu costumo dizer o seguinte, bate em mim, mas não bate em quem eu amo. Porque eu aguento. Agora, Dos outros eu também não eu entro, viro não. bicho. E esse Entendeu? negócio que você falou da ocitocina, eu tenho isso com exercício físico. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa. Melhora. 200%. Logo após ou mais pra frente? Imediatamente. Ah, É todo o processo de eu saber que eu vou, aí a hora que termina, que eu sento no carro pra voltar, eu faço assim. É bom ouvir isso, porque eu tô doido pra voltar a treinar Sai. e tô aí procrastinando. Sai. Vai embora. Toda aquela coisa horrorosa vai embora. É a Vai- endorfina também, Vai né? tudo Então, embora. E eu falo que eu treino pra não perder o réu primário. É por isso que eu... Não é pra emagrecer, porque eu sou uma mulher gorda. não é por saúde, Não é é pra por não saúde, encana. não. É apenas pra manter um mínimo de sanidade mental. Um mínimo, assim, de... Ô, Van, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é do tipo assim, as pessoas, o duro não é ter filho autista, o duro é desviar das antas, né? Isso. Todas as intercorrências do mundo que, tipo, esfregam na sua cara, ó, tá vendo? Se você não fosse uma mãe atípica, você não passaria por isso, né? Aquela coisa de esfregar na sua cara. São você tem que se várias fuder. coisas, né? A gente... se seu filho não fosse assim, né? Você podia vir. Isso. Você já tentou educar seu filho melhor? Você já acha que é falta de não. Liminar né? que cai, lugares que a gente não pode levá-los, crianças que segregam, professores que não adequam, escola que finge que inclui, bolsa autista que cai. Que mais? Tem tantos. Medicação caríssima que às vezes você... São tantas são coisas. É por isso que eu digo, o problema não são os meus filhos, nunca foi meus filhos. E eu sempre falo isso para as pessoas. Eu não romantizo a minha maternidade, nem a de ninguém, e não julgo nenhuma mãe. Porque só a mãe que tá ali sabe onde é que tá apertando o calo dela. E eu sou apaixonada por esses meninos. Eles são as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Eles são engraçadíssimos, eles são muito legais. Mas isso não tira o fato
do meu cansaço em maternar. Uhum. E na minha cabeça, essa divisão é muito clara. Uhum. Amá-los como seres humanos e pessoas incríveis e estar exausta de ser mãe. Uhum. Pra mim, essa divisão, ela é. É porque você é mãe, mãe e mãe. Então E assim... é tudo a mesma idade. Então Então, a gente não tem que romantizar e falar, ai, se você não ama ser mãe, você não ama seu filho. Claro que eu amo ele. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, pô, eu tô cansada. Cansa, claro. Eu tô exausta. Eu queria ser madrinha um dia. Eu queria ser tia. Eu queria ser pai. Mas não, eu sou mãe. 24/7. Isso cansa. Sim. Quando que você tem um tempo pra você? Nunca? A hora que eu vou liberar a endorfina. Tá. E Aí que eu eles estão na escola. Boto um fone bem grande, porque eu não suporto interação social na academia. Academia não é lugar de conversar. Uhum. Academia é lugar de fazer o seu exercício e voltar pra sua casa. Eu tenho pavor de conversar com pessoas na academia. Uhum. Não vou falar nada. Parem de falar É tão bom comigo. ouvir essas coisas de outro lugar que não seja da minha Sabe? boca. Eu boto um fone muito alto, muito grande. Eu não suporto nem interação com o professor. Eu peço pra alguém montar o treino online pra mim e eu levo. Tem que, sabe? Parem de falar comigo. Eu só tô indo lá fazer um negócio. Uhum. E tem sempre alguém que quer falar alguma coisa, né? Nossa, tá, não sei o quê. Nossa, tá. E eu simplesmente ignoro e sigo minha vida, porque eu não quero falar com essas pessoas. Você tem tripla neurodivergência, certo? TEA, TDAH e superdotação. Condição emocional associada, comorbidades, quais são? Depressão, ansiedade, transtorno alimentar. Uhum. Que vem, obviamente, do espectro da ansiedade, certo? Isso, bulimia nervosa. Por enquanto só, mas nada Chega, né? impede que possa aparecer Não, mais chega, coisas. chega. Tá. Eu tenho Medicação? bastante coisa pra se divertir. Tomo. Eu tomo... Pode falar nome de remédio aqui? Tudo Pode bem? falar pra que serve cada um. Tá. Eu tomo um remédio pro TDAH, Uhum. tomo um remédio pra depressão. Tá. E pra... Inibidor de recaptação. Isso. Uhum. Uhum. Pra humor, nada. Estabilizador de humor, nada. Tomei, não preciso mais. Tá. Tá treinando. Resolvemos. A academia me ajuda muito. Que bom. Mas às vezes pesa, e quando pesa a gente faz uns ajustes na medicação, né? Sem a medicação pra TDAH, como que funciona? Como que sai? Engraçado. Sem a medicação pra TDAH, eu produzo muito mais, eu viro uma máquina. Tá. Não tem aquela coisa de fazer turno entre as atividades. Fica muito. Eu ligo e vou, só que aí, de Uhum. repente eu caio. Sim, cai o disjuntor. Isso, exatamente. E com a medicação, o meu período de diminui. Ou seja, a medicação te ajuda na hiperatividade mental, Isso. provavelmente. Exato. Só que também a hora que cai de uma vez. Provavelmente à noite. Isso. A partir das 6 da tarde. Então, quando eu tô sem o remédio TDAH, eu produzo muito mais. Eu viro um trator. Mas aí, do nada, eu tô aqui falando com você e eu apago. Caiu junto não. A conta chega de uma vez. Chega de uma vez, exatamente. Com o remédio, Você fica eu mais tenho organizado. previsibilidade Tá. da hora que as coisas acontecem. Eu sei que da hora que eu tomei o remédio mais 6 horas, vai funcionar legal. Uhum. E aí, quando bateu a 6ª hora do remédio, que o efeito passa, eu vou caindo. Chega a ficar melancólica, depressiva? Não, eu fico exausta. 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 Disfuncional. Disfuncional. E aí entra o inibidor de recaptação de serotonina. Exatamente. Tá. Ele te ajuda a dormir também. Melhor. Sim. Tá. Em casa eu não tenho insônia. Eu tenho insônia fora da minha Fora. Quando casa. você tá longe. Onde eu né? deveria Acho que- poder dormir, É. eu tenho insônia. Mas você tá longe. Exato. O problema é estar longe. É um barato. Aconteceu uma parada comigo uma vez, eu recebi uma proposta de trabalho em Curitiba. E aí eu tinha 3 dias de folga, eu falei, vou para Curitiba conhecer tudo lá, vou entender como é que funciona. Cheguei em Curitiba às 10h30 da manhã, 11 horas estava na empresa, 11h30 saí da empresa, tinha reservado hotel para 3 dias, tinha ligado para um amigo meu que mora lá, que era colega de escola, tô aqui, vamos sair à noite e tal, fechado. Meio-dia eu estava no hotel, arrumei minha mala e vim embora para São Paulo. Falei, o que eu vou ficar fazendo 3 dias aqui? Esqueci de avisar o cara que eu não ia estar lá. À noite ele passou no hotel para me buscar para balada. Cadê você? Me ligou. Eu falei, tô em casa. É muito difícil, né? Mudar. Se Mudar não- o layout, difícil. Se não tinha motivo para eu estar lá, o que eu estava fazendo lá? Eu tenho que ficar perto de...
festa de confraternização de uma empresa que eu trabalhava, Nossa, final de ano. Isso é tão difícil pra mim. Nazaré Meu Deus do Paulista, céu. represa, jet ski, barco, Nossa, que piscina, delícia. não sei o quê. Vem, Jorge, tô indo. Cheguei lá, o povo começou a beber, não tinha família, que era só negócio da empresa. Começou umas brincadeiras meio sem graça. Eu falei, eu vou embora. Não, almoça, tá bom. Já almocei, vou embora. Não, fica aí, eu não, tenho esses já 5 almocei. minutos muito frequentemente. Eu tô aqui, gente, eu vou embora. Eu venço, eu falo que eu venci. Eu falo, gente, eu venci, eu preciso ir embora. Teve alguma vez que você foi que foi bacana? Que você se surpreendeu? Teve uma agora. Fui com a minha esposa. Tá, mas você tinha a sua esposa junto. Sim. Vamos lá, comemorar. O negócio deu certo, foi um lançamento, o resultado foi bom, sentou todo mundo, minha esposa junto, a esposa do outro funcionário junto, a esposa do outro junto, e a gente bateu papo, foi legal. E eu não fiquei com a minha esposa do meu lado, ela estava conversando com a esposa dos caras no ambiente e eu conversando com o pessoal no outro, mas eu sabia que ela estava lá. Mas o que faz vocês suportarem a mudança de rotina ou as interações? Previsibilidade. Só? Pra mim, Nenhum objeto de suporte ou de recurso? o meu é previsibilidade. Então, qual que é a minha previsibilidade? Vai ter que viajar. Eu preciso saber pelo menos uns 10, 15 dias antes. Porque eu fico sempre no mesmo hotel. Eu pego sempre o mesmo voo. Dá para programar tudo. Aí eu consigo me ajeitar. Aí eu consigo pensar a roupa que eu vou usar, pra onde eu vou. Um sapato que não me aperta, porque o sapato estiver apertando. Eu não consigo pensar. Uma roupa que não me aperta, porque se a roupa estiver apertando, eu não consigo raciocinar. Uhum. O que eu vou comer antes de sair de casa pra não passar mal no avião? Uhum. Se eu vou comer antes, se eu vou comer depois. Eu organizo tudo na minha cabeça. E no dia eu só vou. Agora, se você falar pra mim, Vanessa, amanhã você tem que pegar um voo pra não sei pra onde. Eu vou, não. Eu vou. Uhum. Porque eu sou adulta, né? Mas vai desorganizado. Eu vou desorganizada. Com a Mônica uma vez. Vamos no seu... Vamos. Que hora que a gente tem que estar lá? 3 horas. Ok, vamos embora. Saí 2h30, 3 horas tá lá. Entramos no carro e falou, vamos aproveitar, passar na minha mãe para deixar não sei o quê. Eu falei, eita. E depois a gente passa no tal, porque a Isis não comeu, a gente pega um lanche para ela. Parei o carro. Falei, me explica o que a gente tem que fazer e até que hora a gente pode chegar. Aí as duas ficaram olhando assustadas para mim. Não, é que ela não comeu, ela precisa comer. Eu falei, ok, você precisa passar na tua mãe para deixar... Então tá bom. Então nós vamos primeiro na sua mãe, depois nós vamos passar para comprar comida para ela e depois nós vamos. É isso? Não tem mais nenhuma surpresa. Não. Então vamos. Parei para programar tudo de novo. Fiquei puto. Porque não era o combinado. Os interruptores, eu falei da história dos interruptores, né? Eu saí para ir comprar interruptor branco. Quando eu cheguei com ela na Leroy Merlin, ela falou, não, o interruptor não é branco, a parede é verde, tem que ser um interruptor cinza. Eu falei, não, mas todos os interruptores em casa são brancos. Ela falou, não, da parede verde é cinza. Você tem essa rigidez também ou você... Tem. Por ser mulher? Eu tenho uma rigidez assim, se na minha cabeça eu coloquei que naquele dia eu vou fazer A, B e C nesta ordem, eu tenho que fazer A, B e C nesta ordem. Se acontecer algo no meio do caminho que me impeça, eu travo. Se eu tiver que fazer, por exemplo, A, C, D, A no final, aí eu já começo a ficar nervosa. Eu já começo a ficar nervosa. Uhum. Então, várias vezes a minha mãe fala pra mim, Vanessa, para de limpar a cozinha, olha a hora que é. Eu falo, mas eu só posso dormir depois que eu lavar a louça. Tá. Eu só posso dormir depois que eu entregar tal prazo. Conta um episódio que você conseguiu flexibilizar. Sem sofrer. Você lembra? Não. É muito louco, né? Nem nesse meio aí, falando do seu trabalho, né? A gente tem que falar um pouquinho do trabalho. Não teve nenhuma surpresa, ou assim, deve ter tido várias surpresas, mas sofreu com a mudança. Sem sofrimento nenhum. Tá. Nenhum. No que não dependia de nós, por exemplo, quando a gente estava lá em Brasília, então depende de deputado, depende de senador, eu acabava o dia chorando tomando um Rivotril. Tá.
Porque não fizeram como a gente tinha combinado que a gente ia fazer. E nunca é, né? Nunca é. No começo do dia. Aí, na próxima vez, eu já tinha entendido algumas coisas. Aí, da outra vez, eu já fui assim, eu não posso esperar tal coisa de tal jeito, mas eu posso fazer tal... Aí, eu criava a estratégia nova, mas não que eu me flexibilizava. Eu criava uma regra nova pra possibilidade Pra chegar De no não mesmo se frustrar resultado. depois. de não me frustrar depois. É isso. Mas, sem sofrimento, não. Tá, aí você tá trazendo uma rigidez comportamental, certo? Uhum. E rigidez cognitiva? Eu tenho. Tem? Eu tenho com a comida. Tá. Então, eu fiz uma dieta muito restritiva por um tempo. E... que foi meu último episódio de bulimia. E a minha purgação não é vomitar. A minha purgação é ficar sem comer. Eu ficava 72 horas em jejum. E aí, nessa dieta que eu fiz, alguns alimentos eram proibidos. Então, eu não podia comer arroz, não podia comer pão, não podia tomar coca, não podia comer doce. E eu criei a rigidez cognitiva com relação a isso. E eu não tomo Coca-Cola até hoje. Ah, mas isso é bom. E eu não como arroz. Aí não. E eu não consigo comer macarrão também. É muito difícil eu pôr o macarrão no prato e pôr o macarrão na boca. Gostava antes? E não, Amava. e não é porque você não gosta, é porque você não Eu quer. não Determinou. posso. Eu não Determinou. posso comer. Determinou a rigidez cognitiva. Eu não posso comer. Uhum. Eu com ovo também. Eu não posso comer, eu não como. Então, não vou comer. Sabe que eu pedi um lanche essa semana e veio um ovo. Não tava no manual que tinha um ovo no meio. Eu comi, era um x-salada. O x-salada não tem ovo. X-egg Não é, salada. mas não era um x-salada. Sim. Veio com plus. Eu comecei a comer, eu falei, ovo. E eu só senti o gosto do ovo do começo ao fim. Eu Pra sou mim assim, era um pão com ovo. se eu acordo Mesmo pensando, arrancando. eu preciso de café da manhã comer... Tô com vontade de comer, sei lá, um lanche, ao invés de tomar um café da manhã mais leve. Eu não como enquanto eu não achar o lanche que eu pensei na minha cabeça que eu quero comer. E se não tiver as coisas pra fazer em casa, eu procuro uma padaria que tenha. Tipo um pão com patê de frango, Tá. com patê de atum, mas não tem pra fazer em casa. Eu não vou tomar leite e comer pão. Eu só como a hora que eu achar aquilo que eu achei que eu tenho que comer, entendeu? Uhum. Pizza do mesmo sabor? Da mesma pizzaria? Uhum. E de sexta-feira, E de sexta-feira. claro. O comportamento, a adesão inflexível do critério B é bem Porque bem sexta-feira é presente dia na de sua pizza. vida. Sexta é dia de pizza. Escola é lugar de estudar. Isso. Danceteria é lugar de dançar. Academia pra malhar. Academia para malhar. Uhum. Não existe lugar para namorar e nem paquerar. Que não inventaram um paqueródromo. Cinema é lugar pra ver filme, Exatamente. não pra conversar. E a gente acabou casado meio que sem querer. Entendeu? Ela tropeçou no marido, eu devo ter tropeçado na Eu vou esposa. contar, essa história eu vou contar. Eu era amiga do meu marido. A gente fazia isso. serviço voluntário junto. E ele namorava e eu tinha minhas conversas também. E aí, eu me apaixonei por ele. No dia que eu vi o Gustavo, eu falei, ele é o homem da minha vida. Eu falei, é com ele que eu quero casar. Eu tinha trocado 3 palavras com ele. Mas ele namorava, então eu fiquei na minha. Quando ele... Isso demorou 1 ano. Quando ele terminou o namoro dele, eu falei, agora eu vou. Mas ele já começou a namorar outra menina. E aí eu falei, puta merda. Aí eu cheguei, um dia a gente foi almoçar. A gente nunca tinha ficado, nada. A gente só conversava, só era amigo. E ele conversando comigo, eu falei pra ele, Gustavo, eu preciso muito te falar uma coisa. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu sou a mulher da sua vida. Nós vamos casar. Nós vamos ter filhos. E você vai perceber que nenhuma mulher vai te fazer feliz, só eu. Mas eu preciso que você perceba. Porque eu estou irritada de ficar te esperando. E aí, Mais sincero e... Não, pé E na ponto. porta. nessa hora, ele tinha que ter levantado e fugido. O que ele fez? Com certeza. Me parece muito razoável o seu argumento. E aí, ele terminou com a menina que ele estava. A gente começou a ficar em agosto. Em setembro, a gente começou a namorar. Em janeiro, a gente estava morando junto. Que legal. Essa coisa de tomar atitude sempre foi Uhum. fácil pra você? Sim.
Mas provavelmente você fez uma análise bem lógica de tudo que ia acontecer e explicou para ele. Sim, mas né? fez muito sentido o que eu falei pra Galgaram uma ele. amizade, houve identificação, né? Pra mim fazia absoluto sentido. Hoje, ouvindo, ele fala pra mim, eu devia ter saído correndo. Eu falei, eu também acho. Ele falou, mas eu achei muito coerente. Eu falei, pois é. Você sabe que eu cheguei assim, né, numa conclusão quando eu comecei a namorar. A Mônica, ela era minha cabeleireira. Eu Olha. cheguei aí com uma ex-namorada minha cortar o cabelo uma vez. E como era no Sorro, a Sorro tem uma massagem a hora que você vai cortar o cabelo. E justamente naquele dia, os assistentes estavam ocupados e quem fez a massagem em mim foi a Mônica. E a menina, ela estava na recepção esperando, ela olhava por cima da revista assim. Depois, na hora que eu saí, massagem. Aqui você corta o cabelo, ganha uma massagem. E precisa? Eu falei, claro, estou pagando, é claro que precisa, é boa. Né? Mas não rolava nada ainda. A Mônica era casada, eu namorava. Aí depois estava solteiro, um dia eu cheguei lá para cortar o cabelo e eu admirava muito a Mônica. Porque eu sentava, ela falava assim, Mas a primeira coisa que eu tive com o Gustavo foi admiração. é admiração. Uma e Isso é respeito. admiração importante. imensa por ele. Porque imensa. e na minha cabeça era assim, todas as vezes que eu fui na vontade, tô apaixonado, deu errado. Aí eu falei, eu preciso encontrar uma pessoa que eu admire e respeite, porque essa eu vou conversar pelo resto da vida. E aí eu admirava muito ela, mas não estava no meu radar, ela era casada. Aí um dia eu chego lá, a assistente dela falou, hoje ela tá meio de cara fechada porque ela separou do marido. Eu falei, é mesmo? Que coisa, não. Triste isso. Que informação Uma interessante. semana a gente estava namorando. E ela vai ver isso. E, sim, eu repito essa história 500 vezes na frente dela. E ela falava, eu sabia que a gente ia ficar junto. Porque eu já estava me separando, eu estava triste e eu pensava muito em você e tal. Só que nenhum tinha falado nada pro outro. E foi ali a hora que a menina falou, então, ela separou do marido, eu falei, ou é agora ou eu vou dançar. Né? E no meio dessa história, o que aconteceu? Eu ia cortar o cabelo, eu falava com ela, ela pouco falava, porque ela atendia 35 clientes por dia, era uma loucura, era corrida a agenda no Sorro. Mas ela falava, acho que ela cansava de me ouvir falar, olha as fotos de quando eu fui pro Japão. A cabeleireira foi fazer no Japão. O que você vai fazer no Japão? Não, eu ganhei um campeonato, aí eu fui lá dar um curso. Ah, que legal. Olha as fotos de quando eu fui para não sei onde. Eu falei, caramba, que cabeleireira é essa? A mulher é um monstro. Admirável. Né? Ela vai atrás, ela faz acontecer. E Mas aí, daí a gente começou a quando a namorar. amizade e a admiração chegam antes, não é regra, mas a chance de dar certo é muito porque maior. é isso que fica. Porque a paixão voa, né, gente? Sim, nós vamos ficar tudo velho, feio, com Vento. tudo pendurado. E no final das contas, o que Vento. fica é a conversa. Exatamente. E Né? admiração. E você vê, às vezes a gente chega em casa e fica batendo papo até de madrugada. Ela fica irritada, porque quando eu me empolgo eu não paro. Eu também, o Gustavo me irrita muito com isso. Às vezes eu quero dormir, ele fica, não, mas aí... Mas às vezes acontece o contrário também, né? Isso. Ela vira empolgada. Ela começou a fazer faculdade agora de psicologia. Que legal. Então, Dou mó apoio. chega com um monte de coisa, de novidade e tal. E eu assim, essa molecada junto com ela. Mas é legal que vem uma energia diferente, né? Ela tá ouvindo os áudios e você fala, que gíria que é essa? Eu tô muito velho. Eu falo assim, que gíria é essa aqui? E eu sou o cara que acha E ela faz que de dia entende. ou à noite? Tá fazendo de manhã. Mais molecada ainda, É, né? À noite sim. ainda tem alguns. Ela virou a solução da galera. Ela entrou, Exato. tá organizando a entrega A do pessoa trabalho. sensata É, do rolê, é. né? Exato. Eles A já centrada. chamaram ela de túnel. Na verdade, aí o cara falou, não é túnel, desculpa, é a luz do fim do túnel. Puta merda. Ô, Van, sabe o que eu ia te perguntar? Uma coisa super importante que acho que o pessoal vai ter dúvida e a gente vai deixar passar. A questão, né, do direito mesmo das pessoas PCD, né? Com relação ao autismo e os direitos da pessoa com deficiência, enfim, os direitos da pessoa autista. A gente vê que dependendo da instituição, enfim, dependendo do local onde eles pedem para fazer valer, levam um laudo, por exemplo, para ter uma adaptação ou para ter algum direito, né? Hoje, a gente vê que alguns autistas 1 não conseguem, nível de esporte 1, não conseguem, por exemplo, nenhum tipo de direito. Um exemplo, liberação de rodízio para autista 1, vetaram, né? No caso, o Detran, nesse caso, acho que é Detran, certo? Isso. O órgão. São. Fila preferencial em mercado, acataram, né?
para autista 1 também. Como que a gente define isso? O que o advogado faz para fazer valer desse direito? Porque a gente, né, eles ignoram que aquele autista, por exemplo, ele não consegue tomar ônibus. E ele tem uma ótima destreza para dirigir. E ainda assim, por conta de toda a desordem sensorial, eles vetam, né, a liberação do rodízio. O que acontece? Não existe nada na legislação que vincule o direito ao nível de suporte da pessoa. Isso é uma grande mentira. Então, não existe isso. O nível 1 pode isso, nível 2 pode aquilo, porque isso não diz sobre o seu direito. E isso diz sobre a sua própria autonomia e funcionalidade, né? Essa palavra nem é muito boa, funcionalidade, mas isso diz sobre você, sobre como você vive. O que acontece? Foi criado um modelo de avaliação que chama biopsicossocial, que a função dessa avaliação era simplesmente garantir que aquela pessoa autista ou com deficiência tivesse a adaptação adequada. Então, ela é uma análise completa. Ela analisa o social, o físico, o emocional, mas em nenhum momento ela está ali para descredibilizar a sua deficiência. Ela está ali só para, dentro do seu contexto, qual que é a adaptação que você precisa. Então, eu estou te contratando aqui, você passou no concurso público, vamos fazer essa avaliação para ver onde que eu posso te colocar que vai ser melhor. Teve uma deturpação dessa avaliação biopsicossocial para descredibilizar e desqualificar a pessoa a nível 1 de suporte. Então, de chegar e falar assim, não, você fala, você anda, você é funcional, você não é autista o suficiente para essa vaga, você não é autista o suficiente para precisar de rodízio. Então, foi uma deturpação desse modelo de avaliação biopsicossocial para, na verdade, retirar direitos das pessoas. E provavelmente avaliado por pessoas que não têm nenhum contato com nenhum perícia, desses não tipos tem de nada. transtorno. Exatamente, por pessoas que pessoas que não assinam uma avaliação, uma banca que produz um parecer apócrifo, pessoas que nunca conviveram com autistas e outra deficiência, e a mãe chega lá para pedir o BPC, o perito fala, mas essa criança não grita, essa criança não teve crise, faz ela ter uma crise aqui na minha frente. Não passa cocô na parede, eles... Não, é cada coisa. Então, é o que eu tô dizendo, a gente não pode desprezar a avaliação, porque ela foi feita para auxiliar na adaptação. Mas o modo como ela é usada deturpa completamente a função dela e, ao invés de garantir direitos, tira direitos. Mas isso é por conta da barreira atitudinal. Nós somos o país que tem a maior legislação para pessoa com deficiência. Verdade. A mais robusta. A única que se adequou de fato à Convenção da ONU. Mas nós somos o país que menos aplica por conta das barreiras atitudinais. As pessoas que estão por detrás da aplicação daquele ato, daquela lei, não querem. Aí eu não vou dizer que elas não querem porque elas são ruins, porque, é malvada. A gente cresceu 2023 anos ouvindo que pessoas com deficiência precisam ficar institucionalizadas, escondidas, queimadas. Isso em qualquer situação. Grécia Antiga, Roma Antiga, o que se fazia com uma criança com uma deformidade? Que eles não falavam nem deficiência, falavam deformidade física. Se não Queima, funciona, não serve pra nada. afoga. Martinho Lutero, ele dizia que a criança que nascia com alguma deficiência física não tinha alma. A gente tem... é só você pensar, nós temos 2023 anos de existência, vou falar bem mal e porcamente sobre isso, e 15 anos de legislação. A gente está no começo, né? Não há como você quebrar uma estrutura capacitista em 15 anos. Tão pouco tempo, Então, a gente seca gelo e faz a revolução. Não dá para fazer só uma das duas coisas, né? E esse é o problema. As pessoas... Por isso que eu digo, eu acordo todo dia pensando em ser melhor e as pessoas me impedem de ser melhor. Exatamente. É isso. Mas o transtorno, ele chega a essas pessoas ou as que vêm no futuro. Então, é o que você falou, a gente está batendo cabeça há 15 anos. Graças a Deus, hoje a gente está podendo brigar por alguma coisa. 15 anos eu tô sendo muito querida, né? Na verdade, a gente tá batendo cabeça há 7 anos. Porque É muito recente. A minha mãe, depois que assistiu um dos episódios, né, foi aniversário dela, a gente sentou para conversar e ela, de uma forma muito sutil, falou assim, tipo, mas naquela época não tinha.
Ela estava Não. preocupada Querendo se de eu desculpar. achar A minha mãe que fala ela isso era... até hoje. Ela fala, minha filha, eu te levei em todos os médicos. Ninguém me falou isso. Eu falei, mas nunca iam falar. Sim, não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Ninguém ia E- falar sobre isso com você. E eu percebi a preocupação dela de tipo, a culpa não é minha. Minha mãe também tem Né? essa E eu reação. falei, não, fica tranquila, assim, não tem nada a ver. Eu tentei aliviar a consciência dela, porque eu falei, não tinha mesmo. A gente era os doidinhos. Eu era o doidinho da escola, eu era o doidinho de não sei onde, eu era o doidinho da rua, e cada um me achava doido por causa do motivo. E tudo bem, fazer o quê? Entendeu? Como é que essas pessoas iam me entender se não tinha nada para ser entendido? Uhum. Eu era diferente e acabou. Tem gente que aceita, tem gente que quer distância. Exato. Hoje a gente já tem, pelo menos, ferramentas para medir o comportamento de cada um. É o que eu falei, né? Estamos criando os manuais. Exato. Antigamente você tinha autismo e Asperger. É. Já mudou, Uhum. né? E vai mudar de novo. E vai aparecer que nem vocês falaram um termo agora que eu não sabia, que é aquele O Todd. Isso. Então, vai surgindo. E aí, cara, olha, você tem uma galerinha aqui que funciona assim, outra que funciona assim, outra que funciona assim. Tem 30 galerinhas diferentes. Todo mundo sabe como funciona agora. Vamos botar todo mundo para interagir, porque eu sei o que é o TOD, você sabe o que é o TEA, você sabe o que é o TDAH e vamos conversar, respeitando essas diferenças. Isso é que é muito legal. A tendência é melhorar, mas é um longo caminho e arduoso. É. E vai ser sempre, porque depois vem o detalhe do detalhe. Dentro Vai de... ser uma constante Você vê, adaptação. Antes era autismo, agora nível de nível 1, 2, 3, que é nível de suporte. Uhum. Nível de suporte 1, 2, 3. Daqui a pouco tem mais detalhes, mais detalhes. O pessoal vai descobrindo os acessórios, né? Uhum. E é legal. Por quê? A gente está descobrindo como é que funciona a cabeça do ser humano. E está descobrindo que não é de um jeito só. E que não existe normal. Não existe normal. Uhum. Cada um tem as suas diferenças e tem o seu comportamento peculiar. Uhum. Lembrei do filme lá, Escola das Crianças Peculiares. Eu não sei se você já assistiu. Não. É Já muito ouvi bom. falar. muito Normal bom. é ser diferente, na verdade, se a gente for ver, né? E é muito legal você poder experimentar isso, né? Porque às vezes eu tenho, que nem a oportunidade da gente estar conversando aqui, falando abertamente disso, sem medo do que vai ser dito, e ao mesmo tempo, às vezes eu estar em contato com uma criança que eu saco que tem alguma coisa diferente, né? Eu não preciso mais. Antigamente eu me sentia a necessidade de falar, né? Até que quase eu tomei um tapa. Porque nenhum pai quer ouvir isso, né? E eu não sou o cara apto a dizer esse tipo de coisa. Mas a hora que eu saco, eu fico batendo papo e tentando entender como é que ela funciona para eu interagir legal. É a pessoa que pensa que se ela tiver um laudo de autista, a vida dela vai ser melhor. Essa pessoa tá muito na merda, né? Porque. Eu queria que você falasse olhando pra Ai, câmera. desculpa. Não, essa parte É. sim, porque... Porque assim, a gente não tem nada. A gente só se fode. Desculpa o tanto de palavrão que eu tô falando, mas é uma tomação de cu sem fim. É tipo assim, ó. Lapada. Não tem nada de interessante. Uhum. Não tem vantagem. A vantagem em saber, não em querer A ser. vantagem, ela é pessoal, é de ter o autoconhecimento e receber finalmente algo que faz sentido nesta vida. É. E numa criança, a vantagem é a intervenção precoce, para dar mais autonomia. Mas é esse tipo de vantagem que a pessoa acha que a gente tem, essa pessoa precisa realmente de tratamento psiquiátrico. Aí porque o problema é outro. o né? problema é É, outro, talvez dissociação cognitiva, Hum. talvez rezar pra pneu, talvez tentar chamar o ET com o celular, não sei, entendeu? É muito Porque- complicado. Uma coisa é você descobrir que você tem. É muito libertador. Eu não peguei laudo até hoje. Quer dizer, eu peguei e perdi, né? E depois não fui mais atrás, porque, na verdade, o que eu queria era ter um relacionamento melhor com as pessoas que me amam e que eu amo, né? Agora, querer ter é outro problema mental, né? Não sei qual que é o problema psicológico, mas é você querer se apropriar de Muitos algo. treinam até os pais para trazer uma entrevista de heterorrelato Opa. que condiz com transtorno de neurodesenvolvimento a partir da infância, vamos dizer assim. Nós temos, Como que- infelizmente. Como que você... Mas É, nós temos... Sem palavras, né? Nós temos E protocolos esse carinha filtrar. ocupa o espaço de quem precisa. É tipo o carinha que vai pro INSS de cadeira de roda, vira a esquina, levanta, dobra ela e sai carregando.
É muito sabe? complicado. Só para ganhar É isso que depois encontra a causa, Exato. infelizmente. É. O que eu posso dizer é que, enquanto advogada, é que isso é estelionato, falsidade ideológica, isso é crime. Não façam isso. E tomara que você seja descoberto. É. Você que está tentando em fazer isso, tomara que você quebre a cara. Não façam isso. Não façam isso. É isso. E não é só isso, né? Também muitos querem algumas respostas para justificar comportamentos truculentos ou comportamentos de... Pode ser borderline, pode ser tanta coisa. O diagnóstico mas- diferencial que é o que mais a gente pega. Mas não é teia, né? Quer dizer, não parece ser, né? É isso. Ó, Por isso que eu pergunto. vamos Vamos, expulsar vamos. a gente daqui. Vamos Era lá, para ser uma vamos hora, viu, finalizar. Vanessa? Desculpa, E viraram gente. 2. Não, mas a culpa não é sua. A conversa tá bom. foi muito legal e vamos falar de novo, porque tem muito que ser Vamos. dito ainda. Sim, vamos sim. Então, senhoras e senhores, Vanessa Ziotti, mãe de Pra lá trigêmeos. que eu olho, é? Nem para qualquer lugar, eles Ok. acham a gente aí. Mãe de trigêmeos, trigêmeos com TEA. Ela também tem TEA, advogada, doutora Vanessa Ai, Ziotti. doutora não, pelo amor de Deus. Eu Não, não mas tenho é. doutorado. Advogada. Porque eu Ah, tenho não, como pavor assim? disso. Eu tenho Não pavor. tem? Mais uma rigidez. Eu tenho pavor, porque pra mim, doutora é quem tem doutorado. E, tem a lei do Dom Pedro. Ai, foda-se. Não sou, não tenho doutorado. Vanessa Ziotti. Obrigada. Tem. Underline no final, esse é o Instagram Isso, dela. Vanessa obrigada. Ziotti, underline no final. Pode chamar no direct, esclareça suas dúvidas com ela. Se você ou se você tem algum familiar que tem algum transtorno, procure, porque ela sabe do que ela está falando e ela vai brigar por você realmente até o fim. Vanessa, Obrigada, gente. muito Obrigada obrigado. pelo Participar, foi muito espaço, bom. obrigada pela conversa. Desculpa tanto de palavrão que eu falo, mas Imagina. é assim que eu me Não, regulo. é bom porque eu não precisei me policiar também. Eu deixei escapar alguns É muito aqui. bom, é muito bom. Foi um prazer conhecê-los. Muito obrigada, Foi gente. muito legal. Obrigado Obrigada. você. Obrigada. E é isso aí. Nos vemos nos próximos episódios. Logo, logo a gente volta aí. O próximo convidado é Provavelmente o psiquiatra, um psiquiatra. Você lembra o nome Dr. dele? Pedro Hermínio. Dr. Pedro Hermínio. Vamos falar sobre um outro lado dos transtornos. Vai ser bem Raciocínio interessante. clínico, super importante. E a gente se vê na próxima. Até mais. Um beijo, tchau, pessoal. Tchau.